Bem, boa noite a todos. Acho que está na hora de começarmos. Está na hora de começarmos e vamos começar desde logo fazendo aqui uma perspectiva muito simples do que vai ocorrer hoje. Basicamente vamos ter a terceira sessão das conversas sobre sustentabilidade. Hoje vão ser umas conversas de sofá, Rui Dias e Pedro Nogueira. Basicamente, nós vamos aparecer daqui a nada com 25 anos a mais e nesse momento iremos discutir um pouco as perspectivas da nossa vida, aquilo que foram os nossos pensamentos e conhecimentos. E como tal, agora vamos fazer assim rapidamente um flashback, o Pedro vai se levantar, eu também me vou levantar e entretanto vamos aparecer nós com mais 25 anos. Podes começar tu, acho que sim. Bem, boa tarde, obrigado por estarem aqui. Isto vai ser uma conversa, vamos falando. Alguns já me conhecem e sabem que eu não consigo falar sem ter um pacote de arroz à frente, está bem? Há um problema com geologia e com os recursos geológicos, é que a maior parte da conversa dos geólogos não faz sentido nenhum, está bem? Portanto, nós falamos em milhões, ninguém sabe o que é que são milhões. Há uma série de processos geológicos que não fazem sentido. Há três tipos de rochas que são sedimentares, ígneas e metamórficas. As rochas metamórficas não fazem sentido nenhum, está bem? As rochas metamórficas, o processo metamórfico é eu ter um calcário na mão, ficar a olhar para o calcário durante 1 milhão de anos e ele passa num estado sólido a um mármore. Eu sempre aprendi que isto era milagre, mas não, os geólogos dizem que não, que é um processo metamórfico. Qualquer conversa de sustentabilidade, não é possível fazermos uma conversa séria se nós não percebemos que são números muito grandes. E os números muito grandes estão para lá daquilo que normalmente nós conseguimos perceber. Se eu perguntar, aliás, eu nem vou fazer a pergunta. Nós no Centro de Ciência Viva de Estremoz, toda a gente que lá vai, a gente pergunta quantos grãos há aqui, num quilo de arroz. E obrigamos as pessoas a responder quantos grãos há num quilo de arroz. E facilmente nós temos respostas que vão de 5.000 a 1 milhão. Ou seja, nós somos capazes de escrever 1 milhão, mas não fazemos ideia nenhuma do que é 1 milhão. Qualquer resposta que eu vos diga de quantos grãos há aqui, vocês aceitam. Eu sou simpático, não vos vou enganar. E, portanto, vocês aceitam. 1 quilo de arroz tem 50.000 grãos. Está bem? Portanto, quando nós falamos num milhão, quer dizer que eu tenho 20 quilos de arroz. Quando eu falo num milhão de anos, 1 milhão de anos é o tempo, todos nós conseguimos imaginar 20 quilos de arroz. 1 milhão de anos é o tempo que eu demoro a comer 20 quilos de arroz se comer 1 grão por ano. Está bem, hoje é dia 22, ou o que é de maio, qualquer coisa por aí, de 2019, tiro 1 grão, como vou-me embora. Daqui a 1 ano, a 22 de maio de 2020, tiro 1 grão, como vou-me embora. Quando eu comer 20 quilos de arroz, grão a grão, passou 1 milhão de anos. 1 milhão de anos é a unidade dos geólogos e vale tanto como 1 euro. Vocês com 1 euro não bebem 2 cafés, a não ser que escolham muito bem, e nós geólogos com 1 milhão de anos não fazemos, fazemos algumas rochas metamórficas, as outras é mais fácil de fazer, mas há assim uma série de processos que não fazem sentido. Quando nós andamos a discutir recursos, consumos de recursos, população e não sei o quê, eu posso ir à internet, que fiz isso hoje. Vocês vão à internet, há sítios que dizem qual é que é a população, há relógios que estimam isso, e a população da Terra hoje são 7.700 milhões de habitantes. Nenhum de nós faz ideia nenhuma do que é que são 7.700 milhões de habitantes. E se eu for ver a superfície da Terra, são 51 mil milhões de hectares, que nós também não fazemos ideia nenhuma do que é que são 51 mil milhões de hectares. E, portanto, quando nós andamos a discutir recursos e mais não sei o quê, temos esse problema. Há alguns truques que eu posso fazer, posso vir-vos aqui falar de arroz, que serve para 1 milhão de anos, mas se eu quiser chegar à idade das rochas que existem magmáticas aqui no Alto São Bento, eu já não venho falar em 20 quilos de arroz, eu já estou a falar em 6 toneladas ou coisa do género de arroz, comidas grão a grão. A maior parte de vocês não consegue visualizar o que é 1 tonelada de grãos de arroz. Está bem, e voltamos ao mesmo problema. Está bem, além disso, mesmo os 20 quilos de arroz não serve para nada porque eu não consigo imaginar o tempo que está associado a isso. O aumento da população e a população da Terra e a área da Terra é completamente drástica. Eu há muito tempo que me venho a preocupar com isso
e venha fazer contas para tentar perceber as coisas, há um truque para já muito simples, é quando a gente tem um número muito grande que não percebe o que é. Por exemplo, quando vocês ouvem na televisão que os bancos têm uma dívida, ou que o Joy Barato tem uma dívida de 900 milhões, a gente preocupa-se, porque somos nós que vamos pagar, mas nós não fazemos ideia do que é aquilo. Mas há um truque muito simples, que é quando eu tenho um número muito grande, que não faço ideia nenhuma do que é, se eu dividir por outro número muito grande, vou ter um resultado da divisão pequenino e eu sei o que é. 900 milhões do Joy Barato, se eu dividir pela população da Terra, quer dizer que aquele dinheiro que o Joy Barato diz que não tem, mas eu não vou entrar nessas questões, dá para dar a cada habitante da Terra, assim de cabeça, não fiz as contas, mas 20 ou 30 cêntimos a cada habitante da Terra. Ou seja, isto já nos começa a dizer algo do que é. Se eu fizer o mesmo truque para a área da Terra e para os habitantes da Terra, o que é que eu faço? Agarro nos 51 mil milhões de hectares, divido por 4, porque nós só usamos 1/4 da área da Terra, não usamos praticamente as zonas geladas, não usamos os grandes fundos dos oceanos, e o peixe vem todo das margens dos continentes, e não usamos os desertos. Portanto, eu fico com 11 mil milhões de hectares, que ainda não percebo o que é. Mas se eu dividir 11 mil milhões de hectares para os habitantes da Terra, que são 7.700 milhões de habitantes, quer dizer que cada um de nós tem menos 2 campos da bola. Está bem, para pôr o nosso lixo todo e para tirar a paparoca toda. E a questão da paparoca é o lobby dos biólogos, porque tudo o que é ecologia e pegadas ecológicas, e nós vamos falar disso mais à frente, tem a ver apenas com a parte biológica. Se vocês forem ver o que é a pegada ecológica tem a ver com os peixes que a gente come, com a agricultura, com as florestas, com isso tudo. A única coisa que vagamente tem a ver com geologia é o CO2 da atmosfera. E em recursos, que é isto que a gente vai falar hoje, a situação é muito mais grave, porque os recursos geológicos não são renováveis. Portanto, uns são renováveis a taxas que não nos dizem nada, porque vão-se formando a taxas de milhões, dezenas de milhões, centenas de milhões de anos. Outros, como por exemplo o ferro, só se formaram uma vez na Terra. Os grandes jazigos de ferro apareceram num único momento na Terra, que foi quando os seres vivos começaram a fazer fotossíntese. É daí que vem o ferro todo que está nos nossos carros, panelas e por aí fora. Portanto, esses nem sequer são renováveis, a taxa nenhuma. Eu passo já a palavra ao Pedro para falar a seguir, vou só fazer algumas continhas muito simples. Está bem? Uma delas é o aumento de população da Terra. Em 1830, a Terra teve pela primeira vez 1.000 milhões de habitantes. Está bem? Ou seja, demorámos 7 milhões de anos, destes primeiros hominídeos até 1830, a ter 1.000 milhões de habitantes na Terra. 100 anos depois, em 1930, a Terra teve 2.000 milhões de habitantes. Duplicou em 100 anos, enquanto tinha demorado 7 milhões a lá chegar. 1960, ou seja, 30 anos depois, a Terra teve 3.000 milhões de habitantes. 1973, 4.000 milhões de habitantes. 85, 5.000 milhões de habitantes, 2000, 6.000 milhões de habitantes, 2012, 7.000 milhões de habitantes e neste momento temos 7.700 milhões de habitantes. São aqueles números muito grandes, vamos dividir. Está bem? Se eu agarrar na população de 1960 até agora, quer dizer que a cada 12 anos a Terra tem tido, com um desvio de mais ano, menos ano, a Terra tem mais 1.000 milhões de habitantes. Se eu dividir 1.000 milhões de habitantes por o número de dias que há em 12 anos, quer dizer que a população da Terra aumenta, não é os nascimentos, é o aumento. A população da Terra aumenta 225 mil habitantes por dia. Está bem? Portanto, são 5 pacotes de arroz por dia do aumento da população da Terra. E de pessoas que vão consumir, e cada vez a consumir mais, como nós vamos falar. Por vezes existem umas pessoas, não sei se podemos usar o adjetivo pessoas a isso, que vêm dizer, isto resolve-se com uma guerra. Nem sequer discute a parte moral, mas além disso são ignorantes, porque é evidente que não resolvem aquilo com uma guerra. Na Síria andam a tentar resolver o problema, mas andam em guerra para aí há 8 anos, ou coisa do género, mataram só 400 mil pessoas. Também 400 mil pessoas é menos duas vezes o que a Terra é 2 vezes o que a Terra tem por dia. São 2 dias, não é? São 2 dias, nem chega a isso. Depois temos umas guerras um bocadinho mais eficientes, mas que também não resolvem nada. Primeira Guerra Mundial morreram 19 milhões de pessoas, 83 dias de aumento da população da Terra. Segunda Guerra Mundial morreram 61 milhões de pessoas,
dá menos de 9 meses de aumento da população da Terra. Ou seja, se eu quiser controlar a população da Terra com guerras, eu tenho que matar a cada 9 meses tanta gente como morreu durante a Segunda Guerra Mundial. Isto só para manter a população da Terra normal. Eu calmo, vou só dar mais um número que me impressionou imenso. E o número que me impressionou imenso foi há uns anos, meia dúzia de anos, houve umas eleições na Índia e estava várias coisas numa notícia, mas havia lá uma frasezinha, e como eu já ando muito sensível a números, havia uma frasezinha que dizia que a Índia tem por ano que criar 10 milhões de postos de trabalho novos para que a taxa de desemprego não aumente. Ou seja, por ano, na Índia há 10 milhões de pessoas a entrar no mercado de trabalho só para que a taxa de desemprego não aumente. E eu depois, entretanto, andei a pesquisar mais coisas, a China é a mesma coisa. Ou seja, e quando vocês agarram em 20 milhões de pessoas, e só estou a falar na Índia e na China, que dá 2.000 e qualquer coisa milhões de habitantes, eles têm que criar por ano o dobro da população de Portugal a trabalhar para que a taxa de desemprego não aumente. E ninguém paga salários a ninguém, a não ser que eles estejam a produzir qualquer coisa. E esse qualquer coisa, há a tal parte biológica que depois já havemos de falar um bocadinho mais, mas para eu não estar aqui só não me calar, há a parte biológica que é renovável. Podes continuar. Não. Eles deram-nos de 4 horas, não foi? 4 horas. Há a parte biológica que é renovável, mas a parte de recursos geológicos não são renováveis. E ninguém consegue quantificar os recursos geológicos, porque os recursos geológicos, ao contrário dos biológicos, que eu consigo chegar lá e dizer quanto é que eu gasto, porque estimo quanto é que eu vou produzir e consigo saber se estou a consumir mais ou menos. Os recursos geológicos é um mielheiro. Portanto, há um mielheiro que se chama Terra e aquilo que nós vamos consumir são o resultado daquilo que lá existe. E nós até já sabemos mais ou menos quanto é que já existe. E a minha grande preocupação, e é a última frase que eu digo agora, só me deram 4 horas para falar, a minha grande preocupação é a cadeirinha de rodas. Eu não tenho mais 25 anos que o Noel, tenho mais 30 ou mais 29 ou coisa do género, e começa a querer uma cadeira de rodas e começa a estar preocupado com o ferrozito para a cadeira de rodas, mas já vamos ao ferro, que posso comprar uma agora e pô-la lá em casa. Mas o ferro, como eu vos disse, não é renovável. Quando a gente mais à frente vos for dizer qual é que é a quantidade de ferro que cada habitante da Terra consome, vocês vão ver que preocupem-se com a vossa cadeira de rodas e a maior parte dos recursos, neste momento, aqui há uns anos a gente dizia, o meu neto, o meu filho e não sei o quê. Eu agora digo, que se lixem eles, porque o problema já é meu, já nem é deles. Está bem? O problema já passou a ser o nosso, porque a taxa de aumento da população e a taxa do consumo dos recursos é completamente estúpida. Está bem? Cada vez que nos dizem desenvolvimento sustentável e não sei o quê, tretas. Está bom? Já nos desenvolvemos para lá daquilo que é possível e quem disser o contrário está a mentir e não anda, basta fazer contas. Está bem? Pedro, 4 horas. Sim, 4 horas para mim agora, não é? Ora bom, quando nós começámos a pensar no que íamos aqui apresentar ou discutir, o título foi o Rui que propôs e é um título felicíssimo, eu acho que é muito feliz esta questão da sustentabilidade insustentável. E depois eu andei à procura de... Já temos feito várias palestras sobre este assunto, quer eu. Às vezes até vamos, nas palestras, vamos alimentando um e o outro com dados e com números. Eu não sou tão espetacular com números como o Rui, e portanto eu se calhar vou dizer menos números, mas quero-vos transmitir aqui algumas noções. Entretanto, o que eu estive a fazer foi a procurar informação, bibliografia que vos pudesse depois deixar aqui umas ideias, se quiserem consultar, etc. E rime quando depois peguei nos 2 livros que vos queria trazer aqui. São os 2 do mesmo autor, para ser mais fácil, eu podia buscar 10 autores diferentes, mas os 2 livros que falam sobre estas questões, quando falámos da sustentabilidade, e que eu vos trouxe, que têm a informação que eu acho que é importante refletirmos, dão-nos as 2 hipóteses que eu acho que nós vamos colocar aqui no essencial em cima. Se calhar está uma terceira. As 2 hipóteses que nós podemos, na verdade, ter quando falamos destes assuntos. Um livro fala sobre decrescimento, que é o contrário daquilo que nós... ele está aqui depois, quem quiser olhar, que é o contrário daquilo que vocês ouvem falar sempre nos discursos dos políticos, dos governantes. Nunca ouvem falar em decrescimento. O que se ouve sempre, a palavra sempre é crescimento.
é o crescimento económico, porque o crescimento económico sustenta um conjunto de outras coisas. E, na verdade, como o Rui disse, quando falamos em crescimento, estamos a falar de ir buscar ao mielheiro. É disso que tratamos. Eu vou daqui um bocado especificar um bocadinho mais. E, em alternativa ao de crescimento, eu trouxe um outro livro que tem outra possibilidade, que é o colapso. Portanto, nós temos ou de crescimento ou colapso. Não há muitas alternativas. O Rui vai-nos fazer depois o favor de falar de mais números, eu também vou falar disso, mas eu queria aqui trazer algumas ideias sobre isto. E eu tenho aqui umas notas, peço desculpa eu vou ler aqui umas coisas porque eu quero que fiquem com os conceitos muito claros. Primeira questão, quando eu digo de crescimento, atenção que eu não estou a falar é uma perspectiva e não uma ideologia, de acordo? Enquanto que muitas das vezes, quando eu digo de crescimento, não é é preciso de crescer, vamos todos viver pior, de acordo? Portanto, não é uma ideologia, eu não estou aqui a vender uma ideologia, é sobre a perspectiva com que nós devemos olhar para estas questões, sobre não uma perspectiva de crescimento, mas sim uma perspectiva de crescentista. Pelo menos é assim que eu a vejo. Depois de olhar para os números, muitas vezes olhar para muitos gráficos. Já agora só mais uma questão, que foi que nós falámos, antes de estarmos aqui, com os nossos colegas, com nós próprios mais novos, com nós próprios com menos de 25 anos, e decidimos não trazer gráficos, exatamente para não vos estar a amassar. Vocês podem procurar gráficos, está por todo lado as informações. Muitas das vezes elas não são muito animadoras e as palavras não são fáceis, está bem? E, portanto, eu queria deixar essa questão. Quero deixar aqui uma outra ideia que eu acho que era importante abordarmos, que é o seguinte. Há alguns autores que falam de... Quando falamos destas questões das ameaças com que nós estamos, e porque estas palavras trazem sempre ameaças, nós temos pelo menos 5 ameaças que todos conseguimos identificar na sociedade atual. A primeira ameaça, que é aquilo que o Rui já abordou aqui, depois podemos falar um bocadinho mais, que é a questão da sobrepopulação. É um problema que não há volta a dar. Nós temos um problema de sobrepopulação. Isto pode ser abordado de muitas questões, de muitas perspectivas. No entanto, a questão da sobrepopulação depois deve ser dividida nos aspectos daquilo que é a maneira como a população vive, e eu vou dizer palavras difíceis, no norte opulento versus a forma como a população vive no sul. De acordo? Esta é uma das primeiras questões que temos que falar. Isto liga com a questão que eu gostava de dizer de que, atenção, que o de crescimento não é uma ideologia. Eu não vou defender de crescimento para nós em Portugal ou para quem vive nos Estados Unidos, igual a quem vive no Bangladesh ou quem vive, por acaso não é no Sul, mas a quem vive em Moçambique. Não é disso que eu estou a falar. Não vou defender isso para toda a gente. São questões que depois nós podemos discutir com vocês todos. A segunda questão, e o segundo ponto fundamental, vamos se calhar falar isso a seguir, é a questão do esgotamento das matérias-primas energéticas. A questão das matérias-primas energéticas prende-se com o facto de que nós, para vivermos nas condições que vivemos hoje, vivemos num momento de energia barata. Ela já não é tão barata como era nos anos 50 e 60, mas o nosso estilo de vida é assente em energia barata. E esse momento está a chegar ao fim. Posso dar dados, há gráficos para mostrar isso, mas eu vou-vos dar uns números só para vocês terem uma ideia. Depois a seguir, eu também tenho aqui alguns números, só que eu tenho que ler, não os consigo saber de cor. O terceiro aspecto que se prende com esta questão, a terceira ameaça, é o esgotamento das matérias-primas. Está ligado com o anterior. Quando falamos dos recursos energéticos, é óbvio. Basta lembrarem-se que aqui há um mês houve 700 ou 800 senhores que fizeram uma greve, e o país entrou, não foi em colapso, mas ficámos todos muito assustados. E foram só 800 pessoas que de repente decidiram que aquele modo de vida e a maneira como estavam a ser tratados, se calhar não era a melhor. Eu vou pôr isto desta maneira, está bem? Também podemos discutir esses aspectos. Mas se nós olharmos para as relações
entre o custo da matéria-prima e o custo dos recursos energéticos, e já agora, das matérias-primas, dos raw materials, os metais, os materiais não metálicos, e já agora, se olharem também para os custos e os preços dos produtos agrícolas, eles são correlacionáveis diretamente a esses preços com o custo da energia. Tenho um número para vos dar, não quero dizer um disparate, só para terem ideia relativamente à agricultura. 99,8%, eu vou repetir, dos gastos energéticos com a agricultura, aquilo que é preciso para produzir, em Inglaterra, vem de combustíveis fósseis. Depois temos aí o Alexandre Lima e outras pessoas, podemos discutir a questão de alternativas a isto, a questão do lítio, etc. Está bem? Mas 99,8% dos produtos agrícolas dependem de combustíveis fósseis. É disso que estamos a falar. Só para terem esta ideia. E os metais a mesma coisa. Todos os números que o Rui for dizer a seguir sobre exploração de ferro, por exemplo, necessitam de energia que é essencialmente combustíveis fósseis. Tá? Portanto, esta relação é essencial. A quarta ameaça que eu vos quero falar, ela tem estado sempre por trás de todas as conversas anteriores e vai estar hoje aqui também, que é a questão das alterações climáticas. As alterações climáticas vão estar ligadas diretamente a isto. A questão da pegada ecológica liga-se com a questão das alterações climáticas e também podemos abordar, não é nem a minha nem a especialidade do Rui, há aí outros Ruis especialistas nessas questões, acho que eu já ouvi por aí, e que podem também depois ajudar-nos na conversa, mas é uma quarta ameaça. E a última ameaça, que também é muito importante, não menos importante, que é a questão da biodiversidade. Nós, na medida em que vamos caminhando nestes aspectos e que vamos caminhando nas 220 mil pessoas, 220 mil por dia, que vamos ter que alimentar, que vamos ter que criar novos campos agrícolas, e para criar novos campos agrícolas vamos diminuir a biodiversidade inexoravelmente. Está bem? Estas são as 5 ameaças. E vocês que já estão assustados podem, segundo a perspectiva de alguns autores, seguir essencialmente 3 caminhos que eu tenho aqui, que vos quero também dar, que é para ficarem já descansados relativamente às vossas respostas. Vocês podem ter a possibilidade de seguirem um otimismo beato. O otimismo beato é, não, avançamos, vamos para a frente, é preciso produzir, é caminhar, as pessoas têm que viver, têm que comer. É o otimismo beato. Vamos acreditando, o beato é neste sentido, é de acreditar que, sendo otimistas, podemos continuar. Está bem? E que isto não vai haver problema nenhum. A segunda perspectiva, e eu agora gostava de ler o que você tem que escrever. É os 25 anos a mais. É os 25 anos a mais. São as propostas ingênuas. A proposta ingênua é uma segunda maneira que vocês podem ter de abordar para isto. Não, nós temos é que ser melhores. É esta a ingenuidade. Nós vamos a ser melhores. Não, a tecnologia vai mudar, nós vamos melhorar aqui os nossos métodos agrícolas, a maneira de explorar, eu vou mudar aqui a maneira de explorar o ferro e vamos conseguir ser melhores. É a segunda perspectiva, que são as propostas ingênuas. Isto é absolutamente ingênuo depois dos números que o Rui nos trouxe. E acho que ficou muito claro isso. E a terceira possibilidade, que é uma ainda melhor, que se liga com as questões... Eu há bocado disse um chavão ao Rui, ele já falou aqui da Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, de facto, há autores que defendem que foi quando começou a nova era relativamente a estas questões, porque se praticou, pela primeira vez se tentou, com as filosofias hitlerianas, aquilo que se chama um darwinismo social. Está bem? Depois podemos também falar um bocadinho disso, eu não vou agora, vou só lançar ideias, depois podemos falar. Portanto, uma seleção natural relativamente às questões sociais. E para isto temos então aborda-se isto através daquilo que são as respostas mágicas. Sabem o que é uma resposta mágica? É quando eu vos digo, ou quando o Rui vos for dizer agora, fomos falar do ferro ou fomos falar dos recursos energéticos, e vocês vão dizer assim, professor, mas o que é preciso fazer é não sei o quê. E se vocês tiverem a resposta mágica, estão de facto estão dentro destas minhas 3 categorias de abordagens ao problema. Está bem? São sempre abordagens que são negacionistas ou que não levam pelo caminho que pelo menos nós aqui deveríamos abordar. Bom, eu queria lançar isto,
Portanto, a questão da população, e agora vamos continuar, vou passar-te a palavra, que já preciso beber um gol de qualquer coisa. Vocês já sabem que o meu negócio é números, está bem? E eu até, em algumas questões que o Pedro diz, eu digo assim, eu nem me vou meter em alterações climáticas, porque eu acho que vai baralhar o discurso do que nós estamos aqui, que é o discurso dos recursos. Eu estou-me a borrifar para a biodiversidade, que há umas fotografias muito giras de pandas que eu posso ter em casa, e também não me vou meter por aí. E eu continuo agarrado aos números. E há aqui exemplos, e eu vou acumulando montes de exemplos. Vocês sabem qual é que é a segunda máfia de Marrocos? Portanto, a primeira máfia em Marrocos, toda a gente sabe, é a droga. A segunda máfia em Marrocos, ou seja, o segundo crime organizado em Marrocos, é roubar areia. Está bem? E eu, quando descobri que a areia já falta, está bem, que era uma coisa que nem sequer me passava para a cabeça, que a gente, quando começa a falar em falta de recursos, a gente pensa no petróleo, pensa noutras coisas. A quantidade de areia que se gasta em betão e que é superior àquela que os processos geológicos fazem. Também fazer aqui os grãozitos de areia, já nem vou falar nas barragens que barram os grãos e mais aqui, fazer os grãozitos de areia para chegar à praia e para chegar aos desertos e não sei o quê, não é compatível com a quantidade de betão que se faz. Quando vocês veem aquela torre, o Burj Al Khalifa de 900 metros, o que é no Dubai, a gente olha para aquilo e acha muito bonito, mas aquilo é assim, betão são 122 mil toneladas de betão. Grande parte daquilo é areia. Tudo aquilo está forrado a vidro, que é areia. E, portanto, se vocês começarem a agarrar, e mais uma vez são recursos não renováveis, que é evidente que os rios e a meteorização vai criando areia, mas aí ela vai criando todos os dias, só que não é à velocidade a que a gente a constrói. E vocês, quando começam a agarrar nos exemplos, não há volta a dar. Portanto, a velocidade a que a gente consome os recursos é muito superior àquela de qualquer processo de recursos geológicos, é muito superior àquela velocidade a que se fazem as coisas. E eu, quando vinha para aqui, estava aí a levantar dinheiro, quando vinha para aqui, lembrei-me de uma coisa que é assim, apesar da evolução toda, há recursos que sempre foram usados. Está bem? Portanto, vêm os novos materiais, são coisinhas que são muito bonitas, são muito fofinhas e não sei o quê. A gente anda na idade do ferro desde há não sei quanto tempo. Está bem? Consome-se, cada habitante da Terra consome, e estamos a falar em média, cada habitante da Terra consome 400 kg de ferro por ano. Está bem? Dá para fazer 700 torres Eiffel por dia. E como eu vos disse, os jazigos de ferro... Por dia. Como eu vos disse, os jazigos de ferro grandes que nós usamos, que são os ferros do Brasil, da Austrália, não sei o quê, precipitaram em poucas dezenas de milhões de anos com a fotossíntese. Portanto, os seres vivos inventaram a produção de oxigênio, os oceanos estavam cheios de ferro, não conseguia precipitar, começou a borbulhar oxigênio, fizeram óxidos de ferro, dão os ferros que estão todos aí nos nossos carros e em tudo. E, portanto, isto não é renovável. Quando nós usamos o ferro, ou o metemos dentro do betão, e ninguém vai andar aí a partir o betão para tirar o ferro que está lá dentro, ou então os processos geológicos concentram nós, quer dizer, alguns de nós que se dedicam a estudar os recursos, vamos estudar os sítios em que os processos geológicos se concentraram. E na maior parte das vezes o que a gente faz a seguir é agarramos naqueles concentrados e depois a seguir os processos geológicos dispersam. Está bem, quando vocês têm aqueles ferros todos aí ao ar livre, o que acontece é que depois os processos geológicos vão dispersar aquilo tudo. E, portanto, não há volta a dar à questão dos números e dos recursos. Portanto, isto seria tudo muito bonito se nós não fôssemos tantos e se não consumíssemos como consumimos. Só para vos dar mais um exemplo, e depois se calhar podemos ir conversando, o Pedro diz mais qualquer coisa e depois vamos conversando, há uma coisa que me irrita substancialmente. Portanto, há várias que me irritam, mas pronto, uma coisa que me irrita substancialmente são os carros elétricos. Está bem, porque eu acho que aquilo é uma treta, que é uma treta enorme e nunca ouvi ninguém a provar-me o contrário. Portanto, para já é assim, muitos de vocês têm no vosso bolso um telemóvel que cada vez é mais fininho. Nós temos o centro a funcionar há 15 anos, ou 17 anos, ou 14, acho eu. E de antes, quando chegavam lá os jovens telemóveis, vocês sabem do que é que os jovens se gabavam. A gente estava lá a mostrar ao museu e os jovens diziam: ai, o meu telemóvel aguenta 7 dias de carga. Ai, o meu aguenta 9. Ai, o meu não sei o quê. Era a conversa deles. Agora sabem o que é que eles fazem? Só não têm os telemóveis, que a gente não os deixa entrar no museu, sacamos o telemóvel à entrada. Mas quando a gente anda no campo, aquilo que vocês veem é
cada vez o telemóvel é mais fininho e toda a gente contente, foram enganados, toda a gente contente, não ver onde é que está a tomada mais perto. Outros têm um telemóvel fininho assim, têm um powerbank assim, enorme, e andam a traficar o powerbank na saída de campo. Empresta-me o teu powerbank, mas o telemóvel está fininho, está bem? E portanto nem estou a discutir que os telemóveis extinguem os gorilas do Congo e não sei o quê, como eu já nos disse que se lixam os gorilas do Congo. A mim o que me preocupa é a minha cadeira de rodas, está bem? Não é os gorilas do Congo. E portanto, quando eu chego aos carros elétricos, aquilo que eu acho estranho é como é que o meu computador, eu não uso telemóvel, mas uso computador. O meu computador, eu comprei-o, durava, é um computador bom e não sei o quê, a bateria durava 5 horas, e agora dura 1 hora e pouco. Está bem, cada vez que eu ligo o computador tenho um aviso de bateria, já não funciona e não sei o quê. E eu digo, um carro elétrico? Bem, desafios a vocês irem ver o que é a bateria de um carro elétrico. Está bem, se forem à internet ver o que é a bateria de um carro elétrico é muito simples. Tiram a carroceria do carro e o chassi são 520 kg de bateria. Está bem? Desses 520 kg de bateria, 9 kg são cobalto. Está bom? E depois a seguir, se vocês quiserem ir comprar o carro elétrico, chegam ao stand e o senhor do stand vai-vos perguntar se vocês querem comprar a bateria ou se querem alugar a bateria. Se vocês quiserem comprar a bateria, o carro, ainda não fui, tenho que ir a um stand tentar comprar um carro elétrico, não sei quanto é que custou uma bateria, eles garantem a bateria por 100 mil km. A Toyota há 2 anos teve problemas, garantiu por 100 mil e elas estavam a dar problemas aos 80 mil. Está bem? Se vocês alugarem a bateria, pagam 70 euros, acho eu, 50, 60, 70, depende do carro, por mês, para a bateria, porque a bateria depois vai fora. Vai fora, vai ser reciclada e o construtor, o PSA, que é aquela construtora de carros francesa que resulta da fusão da Citroën, da Renault e não sei o quê, já disse que se recusa a fazer carros elétricos, que aquilo é um embuste. A reciclagem das baterias é um atentado ecológico e, além disso, há um outro problema que é, se eu nem me preocupasse com as baterias, os carros elétricos têm que se ligar a uma tomada. Está bem? Portanto, os carros elétricos têm que ser carregados numa tomada. E a energia elétrica que está na tomada, grande parte dela vem da queima de carvão e vem da queima de combustíveis. E há uma série de estudos que mostram que, do ponto de vista energético e de poluição, os carros elétricos poluem mais que os outros. Porque se eu meter... Deixa-me brilhar, Rui. O que o Rui está a dizer do consumo, só para terem uma ideia, 80% da energia que nós consumimos vem de combustíveis fósseis. E os físicos sabem que sempre que eu faço uma transferência de energia, eu perco energia. Perco em calor, perco em barulho, perco em não sei o quê. Portanto, eu primeiro ponho aquilo em eletricidade. E depois a seguir ligo um carro elétrico àquilo e vou perder energia na transferência. E portanto, se vocês se dedicarem, podíamos estar aqui muito tempo a discutir muita coisa, mas agora Pedro diz mais qualquer coisa e depois conversamos, mas se vocês, qualquer coisa que vocês agarrem, que tenha a ver com recursos geológicos, se começarem a espiolhar e a multiplicar aquilo e mais não sei o quê, são paninhos quentes. Está bem, o lítio, está ali o Alexandre lá atrás, é ótimo, é muito bonito, é mais um balãozinho de oxigênio para ver se a gente aguenta isso até ganhar um bocado de juízo ou coisa do género. Há uma terceira alternativa, está bem? Há o decrescimento, há o colapso e há o decrescimento com o colapso. Está bem? Colapso. Que é, a gente até pode ganhar um bocadinho de juízo, mas nada nos garante, porque não é possível controlar a população. Está bem? Os chineses tentaram controlar a população, caíram num buraco enorme, portanto fizeram a política do filho único. Neste momento os chineses têm cidades que têm 6 idosos para cada pessoa assim jovem como eu, está bem, tem a cargo de 6 idosos, porque não há filhos, não há não sei o quê. Portanto, não é possível continuar. O decrescimento não significa viver pior. E eu dou-vos um exemplo que não é meu, vem de um desses livros de pessoas que falam em decrescimento, que é assim, antigamente, todos vocês forem às histórias dos avós ou dos pais e não sei, as pessoas compravam um móvel, estás a ver? Portanto, a pessoa casava, juntava dinheiro e comprava uma mobília. As pessoas, alguns de vocês têm lá em casa a cama da avó, ou a mesa de cabeceira de não sei quem, ou a mesa de não sei quem. Agora temos uma IKEA que faz propagandas a dizer chegou a primavera, muda a sua casa, faz móveis muito baratinhos e é evidente que nenhum de vocês que vá ao IKEA vai deixar a cama do IKEA para os vossos netos, que também não chega lá. E, portanto, há maneiras de nós vivermos bem, consumindo
menos, coisas de mais qualidade, com mais mão de obra. Agora, como estamos, não é possível, está bem? E como eu vos digo, claro que me estou a borrifar para os pandas, koalas e por aí fora, o meu negócio não é esse, é a minha cadeira de rodas, está bem? E por mim já me calei. Não, que eu ainda te vou dizer aqui umas coisas que eu gostava que me ajudasses. Porque já vi que já estão animados com estes nossos números, com esta nossa conversa. Isto anima qualquer plateia. Aliás, já estamos habituados ao ânimo que isto nos traz. Eu quero só dar-vos alguns números relativamente aos consumos, à questão da... Lá está, eu só consegui escrevendo. Só para terem uma ideia, aquele computador que o Rui diz que comprou, para se produzir aquele computador, não sei se têm ideia, o computador pesava quê? 3 kg, 2 kg, era levezinho. Os 2 kg do computador do Rui necessitou de cerca de 2 toneladas de material extraído da terra. Está bem? 2 toneladas de material extraído da terra para produzir os componentes do computador do Rui. Eu não sei se têm noção ou não, mas, por exemplo, um iogurte que nós comemos hoje aqui em Portugal, os seus componentes andaram cerca de 9.000 quilómetros. Desde o alumínio, a comidinha para as vaquinhas que produziram o leitinho, não sei o quê. Os seus componentes, o total das suas deslocações, implicaram 9.000 quilómetros de transportes. E é desta forma que nós temos estado a viver. Quando eu disse energia barata, era disto que nós estávamos, também disto que eu estava a falar. Está bem? Tenham a noção que a forma como temos estado a consumir implica isto. E já nem estou a falar com todos os dias mais de 200 mil, está bem? E nem a questão do desemprego na Índia. É só isso. Eu compro um iogurte e andaram, aquele material andou 9.000 km para trás e para a frente, só para terem esta ideia e este número que eu achei muito, muito, muito engraçado. Já agora, só para vos dar mais alguns números e alguma informação que eu acho que é interessante para a nossa conversa, que tem a ver com a questão ainda da energia. Relativamente à energia, não sei se têm a noção do número ou não, estes números não nos dizem nada, não dizem mesmo nada, a mim não. Nós consumimos por dia 80 milhões de barris de petróleo. Por dia são 80 milhões de barris de petróleo. Eu ponho isso de uma maneira que diz já, está bem? Cada português, se vocês dividirem o número de barris de petróleo que Portugal importa por ano, e cada barril de petróleo, penso que são 159 litros, não me lembro, mas é qualquer coisa assim. Se dividirem a população de Portugal, cada um de nós que estamos aqui, cada habitante da Terra, cada português consome 4,5 litros de petróleo por dia. Está bem? Portanto, aqueles garrafõezitos de água que a gente compra é praticamente o que cada um de nós consome por dia, é um garrafãozinho desse shape. Portanto, a gente fazendo as tais divisões é o que nós consumimos. E há uns que consomem mais que a gente quer imitar. Claro, está bem? Claro. Queria-vos dar só mais algumas ideias. Como é que nós temos evoluído historicamente? E voltando aqui à questão da parte histórica. Atualmente, produzem 2 semanas o mesmo que se produzia num ano. Há cerca de um século atrás. Então, há um século atrás, hoje em 2 semanas, produz a mesma coisa que se produzia há um século atrás. A produção duplica, em geral, duplica a cada 25 a 30 anos. Os mesmos números que a população que o Rui nos estava a dar. Só para terem ideia. Qual é as consequências disto relativamente aos recursos? Queria que também ficassem aqui com alguma ideia. Nós, de todas as reservas conhecidas relativamente aos metais, já gastamos cerca de 80% globalmente. Portanto, o mielheiro, que estava cheio em 1800 e qualquer coisa, quando começamos de facto neste caminho, neste momento já está só com 20% dos materiais. Querem ter ideias? A Europa já lançou vários programas ligados à questão dos raw materials e dos critical raw materials. Só para terem uma ideia, já gastamos cerca de 95% do mercúrio disponível, cerca de 80% do chumbo, da prata e do ouro, cerca de 70% do arsénio, cádmio e zinco. Para quem é da geologia, há muita gente aqui da geologia que podem... Estamos a falar de gastos versus reservas. É disso que estamos a falar.
E não se esqueçam de uma outra coisa. Eu vou voltar à questão daquilo que o Rui não se interessa para nada, ele só está preocupado com a cadeira de rodas, mas eu quero voltar aqui a outras questões que também têm a ver com as questões ambientais. Vocês lembrem-se que, por exemplo, para cada tonelada de cobre que nós extraímos, são produzidas cerca de 250 toneladas de desperdícios. Por uma tonelada, são 250 toneladas. Portanto, estão a ver a quantidade de material e de lixo que nós estamos a produzir. E no mundo que nós estamos a viver hoje, na forma como a nossa sociedade está a desenhar, a maneira como vivemos, nós podemos estar a extrair materiais num sítio, a consumi-lo noutro e a deitar o lixo noutro. Naturalmente, com vantagens muito grandes para o sítio onde ele está a ser consumido. Vocês mais ou menos imaginam onde é que isso será, não é? Todos. Lembrem-se disso, que a globalização, e quando falamos da globalização, não é só andarmos a passear de uns lados para os outros. Tem a ver com a possibilidade de eu extrair materiais num determinado sítio, pode ser o cobalto... Ou a cadeira de roda. Ou o ferro no Brasil, pode ser consumido ali na Quinta da... Como é que chama a tua? Quinta da Nova do Rendeiro. Na Quinta Nova do Rendeiro, consumido na Quinta Nova do Rendeiro, e depois os desperdícios podem ser depositados num aterro qualquer na Índia. Está bem? É disto que nós estamos a falar relativamente à globalização e à questão da maneira como estamos a gerir os recursos metálicos. Eu vou-me calar também agora por aqui. Tenho números relativamente à desigualdade e esta desigualdade que nós temos estado aqui a falar, mas acho que é a altura de passarmos a palavra, para ainda depois temos outros 5 minutos para dizer mais qualquer coisa no final. Está bem? Eu agora, quem quiser intervir, a gente já fomos lançando aqui umas escadas, está ali o Alexandre, há o pessoal, quem quiser dizer coisas, eu gostava de vos ouvir. Aí já estou a ver ali a Sara. O Noel, onde é que está o Noel? O Rui, com menos de 25 anos, e o Miguel, podiam vir nos ajudar aqui a moderar a conversa e isso? Porque senão nós vamos aqui... Sara. Queria, não é bem, lançar uma pergunta para saber também a opinião dos professores e dos presentes. Em termos de sustentabilidade, o que é que será melhor? Passarmos para a reciclagem dos materiais, que é muito complicado, na minha opinião, vou já aqui colocar a minha opinião, acho que é muito complicado e ainda estamos há anos-luz de conseguirmos uma reciclagem eficiente, ou melhorar o conhecimento geológico de alguns locais, porque nós temos esses números que os professores disseram neste momento dos recursos, mas com novas tecnologias e atingindo maiores profundidades, nunca se sabe se teremos mais recursos ainda. Em que pé é que acham que será melhor o avanço tecnológico em termos de conhecimento geológico ou passarmos para a reciclagem dos materiais? Para já eu acho que temos que usar tudo o que tiver à mão, está bem? A reciclagem tem logo um problema, é que há 225 mil habitantes por dia. Novos, em folha. Que nunca tinham produzido nada, está bem? E esses não resolves com reciclagem. Depois há coisas que não se consegue reciclar. Por exemplo, aí há uns tempos entrou na moda umas meias que não deixavam cheirar mal do pé, está bem? Portanto, a pessoa tinha as meias que evitavam que as pessoas cheirassem mal dos pés, tinha prata. E ao fim de 10 lavagens na máquina, a prata foi para o esgoto e ninguém andava de lupa atrás da prata e por aí fora. A reciclagem para mim é um pau de dois bicos. Porque a reciclagem, é evidente que eu defendo a reciclagem, mas a reciclagem tem um problema. A gente chega ali, compra a garrafa de água e depois todos contentes agarramos na garrafa de plástico e vamos pôr no plasticão. Está bem, o que está mal ali é que a gente nem devia ter comprado a garrafa de plástico. Está bem, as pessoas mais velhas, nunca de nenhum de nós, a gente estava na escola e ia à torneira beber água. Agora melhorou um bocadinho, que agora venderam uma coisa, que as pessoas agora venderam para serem mais ecológicos, a pessoa compra um boião e anda com um boião atrás. Está bem? E, portanto, a pessoa, muitos de vocês, melhorou um bocadinho, vão à água da torneira beber, mas já não deitam a garrafa fora. Está bem? E aquilo mas há 225 mil novas garrafas por dia, pelo menos. E aquilo é um negócio de tal maneira. Não quero esquecer este nome. A coisa mais... Nós vendemos tudo aquilo, nós neste momento conseguimos comprar tudo aquilo. As coisas mais ridículas que eu conheço. Houve um americano há uns tempos que viu que a água de Nova Iorque era ótima, mas aquilo que serviam no café era a água da Califórnia, a água das Montanhas Rochosas, a água não sei o quê. Criou um negócio ótimo que não engana ninguém.
Se vocês chegarem à internet e escreverem New York tap de torneira, TAP Water, veem que é comercializada a água da torneira de Nova York nos cafés. Em Paris. A pessoa chega e diz, quer uma garrafa de água da torneira, paga, e podia ir à torneira, mas não, e vocês veem a garrafinha porreira, é muito bonita e não sei o quê. Vende em Paris, nos cafés em Paris, também já há água de tap water de Nova Iorque. Nova Iorque. E, portanto, vende-se tudo o que quiser. O aumentares, por exemplo, as profundidades que tu falaste, lembrei-me logo do petróleo, para alguns, mas lembrei-me logo do petróleo. O primeiro poço de petróleo foi explorado em 1800 e qualquer coisa por um senhor chamado Drake, gastou um barril de petróleo e tirou 28. Está bem? Portanto, a taxa de recuperação era de 1 para 28, o petróleo devia estar ali a 10 metros de profundidade e, portanto, era 1 para 28. Era artesiano. Está bem? Neste momento, se tu fores ao Golfo do México, já gastas 1 e tiras 7, ou seja, já só recuperas 6 por cada um que gastas. E há uma série de recursos que, se eu for afundando muito, por exemplo, no caso do petróleo não tens vantagem. Noutros poderás ter, sei lá, se realmente for muito importante eu ter ouro ou coisa do género, eu posso gastar a energia toda que quiser para tirar uma grama de ouro. Mas há uns nos energéticos, o problema não é assim. É inevitável, pelo menos não se inventar a fusão fria, que é qualquer coisa que eu era novinho e já se falava na fusão fria, e portanto, enquanto não inventarem isso, é inevitável a gente continuar a usar os recursos fósseis, está bem? E é inevitável continuar a queimar em grande quantidade de carvão, está bem? Nós queimamos imenso, nem é cá em Portugal, porque compramos bens que são produzidos nos outros sítios e não há alternativa, está bem? As ventoinhas podem ser muito bonitas, aquilo é muito bonito, tudo isso, mas não substitui a eletricidade que está na parede e, portanto, não há alternativa a isso. E a reciclagem, além de muitas vezes nos desresponsabilizar socialmente, eu compro as garrafas de água, mas depois como pus no plasticão, o problema não é meu, não é possível reciclar a 100% e não é possível reciclar aquilo que os novos habitantes consomem. Quando eu nasci, cada habitante da Terra consumia 150 kg de ferro por dia. Agora consumimos 400 e a população já duplicou, aliás, 2,5 vezes, coisa do género. E sem gasto de energia. Não é possível reciclar sem que isso implique um gasto de energia. Portanto... Está visto que o grande problema é a energia em si. O gasto de energia. E a minha cadeira de rodas. Também. Mas a energia que é despendida para se conseguir a sua cadeira de rodas. Não passará também pela inovação no que diz respeito a energias renováveis, no que diz respeito à nuclear, à eólica, à hidráulica. Eu acho que essa é uma das principais. Mas eu acho ótimo. Estás a ver? Eu acho ótimo. Até na própria reciclagem. Acho ótimo se inventarem como Luís, eu vou-te dar alguns números. Eu não tenho muitos, mas tenho aqui alguns, só para tu teres uma ideia. Bom, a primeira questão é que o nuclear não é renovável. Está bem? E o nuclear não é renovável e, pior do que isso, as perspectivas são que, alguns entre 2050 até 2100, também os renováveis, o nuclear, vai se esgotar. Mas a fusão, se inventarem a fusão, resolve o problema. Fria. Estamos a fusão fria. Sim, mas se inventarem, resolve o problema, eu fico todo contente. Se inventarem, resolve-se o problema da energia, eu fico todo contente. Não vou andar contente até lá, porque há 30 anos que eu ouço dizer que eles vão pôr o reator a funcionar. Não. Está bem? Agora saíram há 2 meses, saíram aí nos jornais que os japoneses tinham arranjado umas reservas brutais de terras raras. Agora vai ver o que é aquilo. Arranjaram, sim senhora, estão a 3 km de profundidade no fundo do mar, não há tecnologia para lá as ir buscar, está bem neste momento, portanto é ótimo. Portanto, eu estou todo esperançado que a tecnologia resolva o problema. Mas olha que o milheiro está a baixar. Pronto, são os tecno-otimistas. Estás a ver? Eu só espero não ter razão. Estás a ver? Há uma coisa que até agora sempre aconteceu, até agora a tecnologia sempre resolveu os problemas. Está bem? Os cientistas sempre conseguiram resolver os problemas. Mas isso não é uma lei da física. E eu costumo dizer que as únicas coisas que são inevitáveis na Terra são as leis da física.
Está bem? E, portanto, é evidente que eu defendo a reciclagem, é evidente que eu defendo a investigação, é evidente que eu defendo isto tudo. Agora, neste momento, como a gente está, isso não é a solução. Está bem? Deixa-me só transmitir mais uma ideia na resposta a isto. Lembrar mais duas coisas. Portanto, é óbvio que não estamos a falar da fusão fria, isso. Mas, relativamente ao urânio, ele esgotar-se-ia, de acordo? Relativamente ao hidroelétrico, atenção, que nós já estamos próximo da capacidade máxima e estamos a gerar problemas a nós próprios enormes. Está aqui a Rita Fonseca, imagino eu, está ali, depois pode falar de algumas das questões ligadas a essa questão, de acordo? Último aspecto que eu te queria chamar a atenção relativamente a isso. Não, eu calmo agora para depois a seguir já digo mais umas coisinhas. Passamos ali só aqui primeiro ao professor Jorge Pedro, que já se tinha pedido. Bem, eu sou especialista e vou só aqui lançar mais uma marcha para a frente. Estamos a falar em recursos, mas já aqui foi tocado, estamos a esquecer do recurso, para mim é o mais fundamental para a vida, apesar de já não saber dos planos da biodiversidade, é a água. E a qualidade e a quantidade de água potável também tem vindo a diminuir drasticamente e de uma forma exponencial. E nós estamos a falar muito de recursos metálicos e não metálicos, e estamos a esquecer desse bem preciosíssimo. A qualidade dos nossos aquíferos tem vindo a ficar cada vez mais devastada, a quantidade também. E tudo muito devido a aqui um chavão que eu sou completamente contra, que se chama a economia circular. Isto para mim, toda esta conversa é reflexo desta economia circular. A reciclagem, isto para mim não faz sentido. Eu não sei viver sem plástico. Eu cresci com plástico e não sei viver sem plástico. Não me venham dizer que eu não tenho que colocar gasolina ou gasóleo no meu carro. Eu não sei viver sem isso. Eu fui educado assim. E mais, depois não venham dizer que é o Dia Internacional Sem Carros. Não é por um dia que eu vou mudar o meu comportamento. Eu posso dar esse dia de ir para a universidade sem carro, mas depois vou os outros 369 dias de carro. Agora, há formas de olhar para isto de uma forma diferente, que é a economia local. Em vez de ser circular, é local. Quer dizer, nós tivemos aqui do petróleo deve... Nós tivemos aqui há pouco tempo uma grande discussão por causa das hipotéticas reservas de hidrocarbonetos que nós temos ao lado da nossa costa, não é? E toda a gente ficou abismada e escandalizada por se irem a efetuar estudos de prospecção, não era de exploração. Toda a gente ficou alarmada com isso. Mas, quer dizer, depois constroem-se aeroportos e supermercados em áreas protegidas e ninguém se preocupa com isso. Nós temos reservas de urânio capazes de produzir energia nuclear, para além das vicissitudes que tem, que todos nós conhecemos, mas é de facto uma forma alternativa de produzir energia elétrica, eletricidade, muito mais limpa relativamente aos combustíveis fósseis. E nós andamos aqui com o chavão novamente da energia, da economia circular, e ninguém quer falar, não é na fusão, é na fissão. Ninguém quer falar na fissão, mas nós temos. Mas quando a nossa, como é que agora se chama, antigamente era a EDP, agora a REN, está à arrasca para pôr energia na nossa rede, vai comprar a Espanha, que é produzida com energia nuclear. Mas aqui de alguém, ninguém se importa com isso, está tudo bem. Portanto, isto, quer dizer, eu não sei viver de outra forma, eu só sei viver assim. E espero bem que tu consigas a tua cadeira de rodas, e eu também consiga a minha, eu também estou lá quase a chegar. Mas quer dizer, eu não sei viver de outra forma, quer dizer, e acho que não há forma de viver, não se consegue viver de outra forma. Eu acho é que podemos aproveitar os recursos endógenos. E nós estamos a querer extrapolar isto de uma forma muito globalizada. Eu acho que extrapolarmos por uma forma mais globalizada, estamos a desvalorizar o facto de que nós temos aqui à porta. Portanto, era isto que eu vos queria lançar aqui para a discussão, que é se eu posso produzir a minha alface no meu quintal, não é? Porque é que tenho que ir comprar alface ao continente? É só isto. Posso ir ao continente, posso ir ao mercado, ou comida doce. É só isto. Antes da resposta, damos só a palavra ali ao Alexandre. Está ali em pulgas para... Não, eu falo alto, eu acho que toda a gente ouve.
tenho que responder ali ao apoio, que ele estava-se a meter por causa dos carros elétricos. Eu tenho um carro elétrico e eu só queria compor em algumas coisas que disseste. Os carros elétricos têm 8 anos de garantia, no caso, e têm 150 mil quilómetros. E há uma coisa, isso das baterias alugadas já passou há muito tempo. A gente compra o carro e fica com as baterias em nosso poder durante aqueles 8 anos. Tem garantia, ao fim dos 8 anos, não está prevista a reciclagem, está prevista a reutilização. Por exemplo, a Nissan, que é o carro que eu adquiri, tem a possibilidade, estão a pensar, ou melhor, já estão a utilizar reutilização para aproveitamento de energia fotovoltaica para estádios. Tem um projeto piloto que está a funcionar. Mas claro, fazer muitos estádios. Não, só estou a dar um exemplo. E eu agora queria centrar um bocadinho na Europa e em Portugal, porque eu ouvi muito falar da China e da Índia, e é realmente uns problemas, mas vamos então absorver aqui para a Europa, que também é importante, que é onde a gente vive e eu gostava de viver no futuro. E a Europa tem uma forma de viver que eu, apesar de tudo, quando olho a nível internacional, acho que somos muito civilizados, acho que somos muito equilibrados. Somos pessoas que realmente pensam bastante, talvez porque é uma civilização que tem a sua história e nós conhecemos, nós tivemos guerras, soubemos lidar com os problemas, já temos uma história. E o que eu vejo é que temos de olhar para Portugal. E o que é que Portugal tem? Apostou muito dinheiro. Porquê é que nós temos a energia mais cara da Europa? Porque apostamos muito nas energias alternativas, que são a fotovoltaica, não tanto aqui, talvez no Alentejo, mas a energia eólica. E quando falam dos carros elétricos, se Portugal não metesse o dinheiro em alguns bancos, que ainda agora abordaram, se, por exemplo, fizessem um financiamento para que muita gente conseguisse ter carros elétricos, eles carregavam durante a noite, que é quando a energia eólica está a mais no sistema. Não sei se sabem o que é que acontece à energia eólica durante a noite. Ou cortam a energia eólica, porque as ventoinhas têm que parar, ou então fazem-se barragens no século XXI a matar dos poucos rios que existem selvagens em Portugal. É isso que está a acontecer. Para quê? Para que a energia eólica seja rentável. Mas se calhar também podia ser uma maneira de abastecer carros elétricos durante a noite, onde a energia eólica não está a ser aproveitada, está a ser bombada, está a ser utilizada para bombar a água das barragens de baixo para as barragens de cima. E aí, sim, aí há perda de energia. Há cerca de 50% de perda de energia. Quando tu carregas o carro, não perdes 50% de energia. Lamento, mas não perdes. É menos, muito menos. E onde eu queria chegar mais ainda é um ponto bastante importante nesta situação de discussão. Pensem em países como, por exemplo, a Noruega. Pensem. A Noruega é o maior produtor, ou um dos maiores produtores da Europa de petróleo. Talvez a Grã-Bretanha também tenha. E o que é que eles fizeram? Não apostaram nos carros a combustão fóssil. Vamos alimentar a nossa indústria porque a gente... Não. Tem a maior percentagem de carros elétricos. Que é uma coisa que é a qualidade de vida. E vocês não sabem, toda a gente fala dos problemas das mudanças climáticas. Nós, geólogos, sabemos que as mudanças climáticas ocorreram e vão continuar a acontecer. E a gente ou se adapta, ou o que aconteceu aos outros seres vivos, extinguem-se. Ou nós nos adaptamos ou extinguimos. E, portanto, o que é que está a acontecer na Noruega e nos países? Eles sabem que a poluição mata. Isto de andar com carros diesel e com carros mata nas cidades. Ou mata ou tira a qualidade de vida. Em vez de morrer aos 70 anos, morres aos 50 e não sabes porquê. Em vez de morrer aos 80, morres aos 60 e não sabes porquê. E, portanto, eu acho que a gente tem que ter um bocadinho de humildade para perceber que não é como eu vejo um representante da Citroën, Peugeot, a dizer que sabe mais de toda a indústria que está a ir a energia elétrica, nos carros elétricos, porque ele acha que não há, digamos, alternativa, ou melhor, alternativa ao elétrico. Que há uma data de alternativas, só que a energia elétrica, ao ser utilizada a substituir o diesel, na minha opinião, é uma forma de minimizar os problemas. Agora, se me provarem o contrário, mas é com coisas reais, não é com um estudo que ouviram falar.
Tem que ser algo mais concreto que diga que os carros elétricos poluem mais que os diesel, que às vezes ouço dizer. Eu Isso vou não ver é... se amanhã tu és. Isso é difícil. Pronto, eu só queria dizer, eu gostei muito do tema redução ou decréscimo ou colapso. Decrescimento ou colapso. Eu só vou terminar com isto. Decrescimento já estamos a ter no interior de Portugal. Já não é preciso... É o que nós estamos a ter, decrescimento no interior de Portugal. E se calhar caminhamos para o colapso. É isso que eu vejo no interior de Portugal. Aquilo que eram antigas aldeias vão desaparecer. Eu acredito que estamos no decréscimo do interior de Portugal e estamos no colapso do interior de Portugal. Eu vou só acrescentar mais uma coisa muito rápida e simples. Oslo, neste momento, tem uma série de transportes públicos a hidrogênio, neste momento, que é uma coisa que ainda não falamos aqui. E é verdade, é verdade. Podemos dizer que não, sim, mas Oslo, neste momento, tem autocarros a hidrogênio a funcionar. Está bem? Já há muitos anos. Pronto, então agora passo-vos a palavra. Para já é assim, eu vou ter que largar a minha cadeira de rodas para responder à primeira parte do Alexandre. A Europa civilizada, e portanto, eu até agora andava sempre a não querer entrar em questões morais, está bem? Queria-me centrar nos recursos. A Europa civilizada só consegue funcionar civilizadamente porque vive à conta dos outros recursos todos. Se eu for para a pegada ecológica, a pegada ecológica, agora vou buscar os números da pegada ecológica. Se vocês dividirem, eu há bocado disse que cada um de nós tem 1,6 hectares. A pegada ecológica mundial neste momento são 2,8. Está bem? Portanto, nem sequer, e aqui já não estamos nos recursos geológicos, estamos nos outros. E portanto estamos nos tais que já têm essencialmente a ver com a biologia. Se tu fores à pegada ecológica da Holanda, que é aquele país que toda a gente diz que queremos ser todos holandeses, que são muito civilizados, 7 hectares. Está bem? A da Noruega também está acima dos 2,8. Portanto, a Europa vive acima dos recursos que tem. E, portanto, a Europa consegue viver porque fechou as minas. Portanto, é evidente que a gente fecha as minas. As pessoas que vão dançar ali no cimo das Arribas da Costa Vicentina, a defender a Costa Vicentina, podem ir dançar, porque o petróleo que está dentro do autocarro que os levou até a Costa Vicentina vem da Nigéria e é muito mais porreiro estar com os da Nigéria a morrer do que estar ali na Costa Vicentina. E, portanto, em termos sociais, a nossa sociedade só consegue viver dos países desenvolvidos porque está a buscar os recursos do outro lado do mundo. É evidente que eu centrei aqui muito porque julguei que era um bocado o objetivo e a assistência essencialmente geológicos, centrei muito na minha cadeira de rodas. Portanto, é evidente que há uma série de outros problemas. Eu, por exemplo, às vezes, até há meia dúzia de meses, eu via aqueles japoneses a passearem, aqueles orientais, pronto, não distingo, mas, portanto, a passearem com as máscaras na boca e nunca tinha percebido aquilo. Porque eu os via-os a passear e achava que aquelas pessoas, pronto, têm ali um problema qualquer. Qual é que é o problema de eu respirar a atmosfera? E depois li uma noticiazinha, acho que era em Hong Kong, que os bombeiros foram para cima dos edifícios, mandaram as pessoas ficar em casa, foram para cima dos edifícios regar com as mangueiras a atmosfera para fazer assentar a fuligem que estava lá e as poeiras todas do ar. E apercebi-me que aquelas pessoas usavam a máscara, não era por serem tontos, é porque nem imaginam que existem sítios na Terra que se pode respirar a atmosfera sem problemas. E, portanto, isto tem a ver com as questões da poluição, da água, não sei o quê. Se eu resolver os problemas energéticos, não tenho problemas da água poluída. Faço salinização, purifico, evaporo, concentro e não sei o quê. Voltamos à questão da energia. Está bem? O que está em causa é que tu não consegues, neste momento, espero que se venha a conseguir, eu não estou de modo nenhum, eu às vezes tenho uma maneira de falar porque brinco e não sei o quê, eu não estou de modo nenhum a defender que não se faça investigação. Agora, neste momento a investigação que existe não é alternativa. Há carros a hidrogénio no EL, há montes de anos. Os carros a hidrogénio consomem muito mais combustível do que qualquer carro a gasolina. Porque o hidrogénio, tu tens que agarrar no hidrogénio, que é extremamente reativo. Eu para ter um depósito, pronto, sim, mas não há alternativas. Portanto, neste momento a gente pode gostar dos combustíveis fósseis, pode não gostar dos combustíveis fósseis, pode gostar do nuclear, pode não gostar do nuclear, não há alternativa a isso.
Portanto, é evidente que a gente todos gostava muito de não queimar, não mandar mais CO2 para a atmosfera e não sei o quê. Não há alternativas. As eólicas, vocês provavelmente já têm muito poucas serras em Portugal que estão livres de eólicas. Portanto, aquilo já está tudo ocupado por eólicas. É evidente que me vais dizer que na Dinamarca têm campos de eólicas no mar, mas daqui a nada... Portanto, não tens alternativas. Portanto, é evidente que a investigação sempre resolveu, há bocado disso, sempre resolvemos problemas. Portanto, os cientistas sempre resolveram problemas e espero sinceramente que continuem a resolver problemas. Não há a garantia disso. Não há neste momento. Eu não gostaria nada de ir para o deserto e de me dizerem assim, olha, tu vais ali de camelo naquela direção e talvez encontres um ponto de água. Se encontrares um poço de água, safas. Se não encontrares, morres. E neste momento, aquilo como nós estamos a viver e a continuar a ser induzidos a viver, é de uma forma que não é sustentável neste momento. Estás a ver, Alexandre? E, portanto, eu espero, sinceramente, que estes problemas todos se resolvem. Tu não consegues substituir os carros todos. A frota de barcos, neste momento, que tu tens, não é à vela. Portanto, a frota de barcos é a petróleo. Todos os caminhões são a petróleo. Portanto, todos os aviões são a petróleo. Não é possível ligar aquilo à tomada. Mas as cidades podem ter uma melhor qualidade de vida. As pessoas podem ter direito a ter uma melhor qualidade de vida. Não, as pessoas, o poder, mas aí vamos para as questões morais. É evidente que as pessoas podem ter direito a isso tudo. Agora, o problema é se conseguem ter direito a isso ou não conseguem. Portanto, todos nós devíamos ter direito a ter um ar para respirar e não sei o quê. Mas, neste momento, a tecnologia que existe não permite isso. E o hidrogénio também ainda não... O hidrogénio, os carros que tu tens, há muitos anos que tens carros de luxo a hidrogénio. Depois tinham ali um problema de achar onde é que iam buscar o hidrogénio. Mas tens carros de hidrogénio... Deixa-me acrescentar aqui duas coisinhas, se calhar, que é assim. Vamos lá ver uma coisa. Quando nós falamos de energia, convém não confundir aquilo que são as fontes primárias de energia, ou as fontes de energia, com aquilo que são os acumuladores de energia, ou os processos de manter a energia. Aquele processo que o Alexandre estava a falar há pouco, como é que se produz energia, depois pode-se rebombar. Portanto, há 30 mil soluções tecnológicas relativamente a isso. Quer o lítio, quando muitas vezes falar de lítio, nós estamos a falar de armazenamento de energia, não estamos a falar de produção de energia, fontes de energia primárias, de acordo? O hidrogénio é exatamente igual. Ele não é um acumulador de energia que depois a dispensa, mas nós temos que o produzir. E para produzir temos que gastar energia, está bem? A questão da água, dando só um toque muito rápido ao Jorge Pedro, é a mesma questão, o Rui já disse, é um problema energético, é só um problema energético. Nós podemos resolver isso desde que tenhamos energia barata. Essa questão. Eu queria era só rebater aqui uma coisa, porque eu, talvez ao contrário do Rui, eu vinha aqui com a ideia, já vinha com esta ideia na minha cabeça, de que, na verdade, os recursos são importantes, a discussão dos recursos e os recursos... Até porque são, a minha cadeira de rodas eu vou comprá-la trabalhando na questão dos recursos. Vou pedir a emprestada do Rui comprá-la no LX. Relativamente à questão que eu gostava de trazer aqui o Alexandre disse ali uma coisa que eu vi que preocupou o Rui e a mim também me preocupou. Nós, na verdade, quando tu dizes assim, nós na Europa somos civilizados e eu gosto da maneira como nós vivemos, eu também gosto. O que eu sei é que sou altamente injusto relativamente a 80% da população mundial. A maneira como eu vivo na Europa e como eu me sinto civilizado implica que 80% da população mundial vive com menos de $2 por dia. Isso está por detrás. Eu quero lançar só mais duas questões, que é, há bocado o Luís também falou de uma outra questão, do solar. Vamos lá ver uma coisa. Já há trabalhos, não sei se, acho que há aqui alguns colegas que eram da física, mas que podem também tentar abordar esta questão comigo, que perceberão mais do que eu do que isto. A energia solar coloca-me uma questão muito engraçada. Vamos lá ver, se nós no limite pensarmos que toda a energia que nós consumimos na Terra tem a ver com a energia solar que nos leva, que a energia solar que chega à Terra, tem uma questão. É que, de facto, a energia solar que chega à Terra hoje é igual à que chega ontem e a que vai chegar amanhã. Portanto, a quantidade de energia que nós vamos dispor é uma quantidade estacionária de energia.
Vamos supor que nós conseguimos aproveitar uma parte grande desta energia solar, de acordo? Esse valor é estacionário. Não aumenta ao longo do tempo. E o que significa o quê? Significa que modelos de ligados ao crescimento, baseados na quantidade de energia que chega à Terra, também não podem existir. Terão que ser sempre, quando muito, um modelo estacionário de evolução. Entendem o que eu quero dizer com isto? Mas a quantidade é tão grande, mas se tu conseguisses aproveitar 2% da energia já estava resolvido. 2% acho que era uma questão. Sim, deixa-me só acabar só com mais uma coisinha, só mais uma nota relativamente ao que estava aqui a ser dito, que notas que eu aqui tinha que eu gostava de partilhar convosco, relativamente ao crescimento, à questão da sustentabilidade e tudo isso. Que é isto. Pensem numa coisa. Na pré-história, e vamos falar na pré-história, naquilo que a gente supostamente diz que eram menos civilizados ou não civilizados, ou em muitas das populações que não vivem como nós, mas que vivem, vamos dizer, alimentando os seus filhos, tendo comida para viver, tratando de ter as condições mínimas de vida, consegue-se viver trabalhando 2 horas por dia. Trabalhando 2 horas por dia. Vou repetir. Há algumas civilizações, nas civilizações antigas está muito bem documentado, que com cerca de 2 horas por dia era o que as pessoas trabalhavam. Nós, civilizados ocidentais, discutimos se devemos trabalhar 8 horas por dia ou 7 horas por dia, para termos as condições básicas de vida. E era isto que eu gostava que nós pensássemos. Será que vale a pena este tempo que perdemos para viver da maneira que vivemos, ou não? Porque está ligado à questão dos consumos. Desculpa, Alexandre. Agora, o que eu acabaste de dizer, se calhar começa por aí. Mas? É verdade. Eu sei lá, já estive em sítios em que sei que 2 horas por dia as pessoas vivem. Estou uma ligação de médico, outros sítios assim, mas é assim, se não tiveres telemóveis, e se não tiveres uma das outras coisas, com base. Bom, muito bem isso que eu queria dizer. O que eu queria começar por dizer é, de facto, eu quero ter alguma esperança que haja soluções para o futuro. Eu sou tenho uma pouca visão de uma pessoa desfalecer, em breve. É a minha visão. De facto. Mas esperemos que não, e há que acreditar em algumas coisas. Não sei se vocês leram um livro do Dan Brown, que é o Inferno. Isso é uma solução. Ou seja, o problema principal disto tudo, são 2 que vocês aqui referiram. Mais os recursos são 2 coisas. Um é o crescimento da população mundial, que é o primeiro problema mesmo. E o Dan Brown tem uma solução. O segundo problema, de facto, é a energia. E a energia, teve aqui estas conversas que estavam com os meus colegas, têm trabalhado e têm se envolvido em coisas que têm a ver com, enfim, por um lado com o CO2 e por outro com formas de armazenar energia. E no armazenamento de energia há a história das barragens, de bombar para trás, quando temos excesso de produção da rede elétrica, bomba água para cima para o montante. Nas questões do hidrogênio que estávamos aqui a falar, se tivermos excesso de energia na rede, podemos eventualmente aproveitar essa energia a mais, fazer hidrólise da água e produzir hidrogênio. Portanto, há algumas coisas que eu espero que no futuro, com o avanço da tecnologia, possam dar algumas respostas, possam vir dando pouco a pouco soluções nesse aspecto. Agora, em termos de recursos, eu lembrei-me de repente, eu era muito jovenzinho aqui, da idade dos mais jovens que aqui estão, e houve uma conferência em Lisboa, na FUCUL, do PSOL, em que veio falar sobre jazigos e sobre a evolução dos jazigos minerais ao longo do tempo, ao longo desde o século XIX, até, na altura, até 1980, ou quando é que ele fez a palestra. E, de facto, os jazigos vieram evoluindo situações de pequenos jazigos extremamente ricos, em que tirámos ali meia dúzia de toneladas, mas não pensávamos praticamente nada. Nesta história do poço de petróleo, em que tens o petróleo ali a 5 metros de profundidade, para jazigos cada vez com peões mais baixos, em que o problema é que começa a precisar de energia para ir buscar, de alguma forma, aquele ferro para a cadeia. É sempre um problema de energia. É sempre um problema de energia. Portanto, mas acreditando que se resolvesse o problema de energia, no limite, com essa caricatura, podes ir buscar o ferro às olivinas e às ligações covalentes dos sindicatos. E vais lá buscar o ferro
à piroxena e à Portanto, olivina. destruíste a terra a fazer isso. Ou seja, A atmosfera, tudo tens mais alguma coisa. duas coisas a resolver. O excesso de população mundial, o trabalho e o provocar o decréscimo tem que descender para nós um bocadinho, pelo menos um bocadinho. E o outro é resolver o problema da energia. Depois a questão dos recursos geológicos, eu acho que se tivermos energia, Mas estamos todos de acordo. Eu já disse aqui várias vezes que só espero que os cientistas resolvam esses problemas maquiavélicos de partir as ligações covalentes da olivina para tirar o magnésio de lá. Fico contentíssimo. Portanto, a única coisa que eu acho que até lá devemos fazer é que é assim, neste momento a tecnologia está muito longe de ser alternativa a qualquer forma que está aqui. Epá, eu fico contentíssimo se amanhã abrir o jornal e tiver lá que o primeiro reator de fissão nuclear de fusão nuclear está a funcionar. Fico contentíssimo. Chego logo aqui e digo, epá, olha, temos esperança, não há problema com a minha cadeira de ferro, vou às feialites e tiro o ferro das feialites para a minha cadeira de roda. Só para acrescentar uma última coisa, sou completamente, a minha visão de facto é que não podemos ter globalização de uma coisa e não ter para outra. Portanto, em termos de explorações do petróleo, quer dizer, não quero explorar o petróleo aqui à minha porta, no meu quintal, prefiro o petróleo que está lá hoje e fazer poluição lá do outro lado, não podemos viver com a economia só local. Essa hipocrisia. Temos que viver com a economia global. Não há hipótese. Mas também não podes desperdiçar. Claro que não podes desperdiçar. Vocês sabem o que é que Portugal fez há 2 anos, ou o que é que foi quando começou a queda dos preços do petróleo? Se vocês forem ver, há 2 ou 3 anos, foi quando começou o colapso de Angola e da Venezuela, porque o petróleo passou lá dos $100 para 20, ou o que é que foi. O que é que vocês poderiam dizer? Porreiro, o Portugal vai passar a amealhar montes de dinheiro a comprar o mesmo petróleo que comprava mais barato. Não, por acaso ganhou dinheiro, mesmo assim, mas importou muito mais. Está bem, porque o que fizemos é que o petróleo estava barato, vamos aumentar as exportações, as importações e mesmo assim ganhamos dinheiro. Essa é uma questão que a globalização não resolve isso. Deixa-me só dizer mais uma questão. Mas mais uma vez é assim, eu acho que a discussão não deve ir por moral. Está bem? Porque o que está aqui em causa são os recursos. Pá, e o que está em causa é que os cientistas poderão resolver os problemas todos, como até aqui. Eu só queria acrescentar mais uma coisa, que é essa questão... Porque as razões, as assimetrias socioeconómicas são uma ameaça muito mais forte do que todas essas. Obviamente. Eu tenho aqui uma lista de ameaças, mas eu queria só dizer uma coisa relativamente a isto e depois eu posso chegar aí. Atenção que a questão da energia é verdade que é muito importante e eu apontei a ligação energia, recursos, energia, agricultura, portanto energia, a forma como vivemos, mas eu talvez não tenha salientado suficientemente um ponto, que é o seguinte, que eu aqui ao contrário do Rui, eu não me estou a borrifar para a questão dos pandas. Isto porquê? Porque a questão de... Os acho fofinhos. Os pandas fofinhos. Atenção que mesmo que nós resolvamos o problema da energia, tu não consegues resolver o problema das alterações climáticas. Por mais energia que nós possuamos e consigamos ter as tecnologias mais espetaculares, tu não consegues resolver o problema da sobrepopulação e esse não o consegues resolver porque tens que o alimentar. E para alimentar tens que ter mais campos e esses campos têm que ser dos mesmos milhos e dos mesmos arrozes e dos mesmos da mesma mandioca. A sobrepopulação também é fortemente assimétrica. A Europa, que estávamos aqui a falar, já nos anos 80 havia placares em França a dizer que a França tem necessidade de bebés. E nós, em Portugal, temos o mesmo problema. Estamos a discutir uma coisa que não é global, porque é de uma maneira num sítio e é de maneira inversa no outro. Não, mas a sobrepopulação é um problema global, porque com a população que tu tens, já estás a viver acima das tuas possibilidades, de acordo? A população mundial, tal como ela está, e a viver da maneira que está muito acima, está nos tais 2,2. E mas o que nos quer. Mas é local essa. Eu produzo, eu tenho mais população, mas como só és tu, tens menos população. É isso que nós estamos a dizer. Há uma assimetria de população, há uma assimetria de produtores, há uma assimetria de consumidores. Claro. E que se vem acentuando. Eu queria só dar mais umas achegas, só para animar ainda mais o vosso ânimo, porque já percebi que estão mesmo muito animados.
Relativamente a esta questão da globalização, a globalização traz alguns fatores importantes. O crescimento das cidades, supostamente ligado... Eu sei, ele estava a falar disso. Isto que eu disse agora em relação à Europa e ao mundo põe-se em relação às aldeias do interior e às cidades do litoral. Mas há um argumento fundamental que diz que as cidades são muito boas. Porquê? Porque as deslocações são menores, há uma economia energética. Mas não se esqueçam que o crescimento das cidades implica uma aglomeração e uma homogeneização da sociedade. E isto traz consequências. Há um segundo aspecto que tem a ver com o crescimento das cidades. Eu vivi isto em alguns projetos que trabalhei, por exemplo, em Moçambique, que é a questão da insegurança alimentar. Se aqueles 800 senhores decidirem parar e nós não tivermos gasolina durante 2 meses, vocês vão buscar as alfaces aonde? Porque nós todos vivemos em cidades, em prédios. É a tal história das hortas urbanas, não é? Está bem. Boa sorte com isso. A questão de uma outra questão que se põe hoje em dia, que é a questão das correntes migratórias. Estas cidades e estas megacidades e esses desequilíbrios geram correntes migratórias muito grandes. Nós estamos na Europa a viver isto e temos visto como é que nós vivermos, a frase do Alexandre era, na Europa civilizada, o que é que isto nos tem feito? Temos montado uma cerca muito bonita para garantirmos a forma como nós vivemos. Está bem? Bom, eu vou calar-me por aqui para vos deixar fazer perguntas, senão ainda vos deprimo mais. Continua, não está ninguém. Não, então eu vou dizer só mais uma coisa relativamente à Sara. Só uma coisa relativamente à Sara. Sara, a questão da reciclagem é fundamental, obviamente. Não se pode deixar de reciclagem. Mas o que eu penso que queria que ficasse aqui como mensagem, e eu acho que o Rui também concorda aqui um pedacinho com isto, sabes que no outro dia, acho que houve uma conferência, até foi lá no Porto, da National Geographic, que a política já não é dos 3 R's, nem dos 5 R's, acho que já vai nos 7 R's. Não se esqueçam que não é só a reciclagem, é a reutilização, mas um dos outros R's que agora está tem a ver com isto, que é a redução. A redução tem a ver com o decrescimento, está bem? E essa mensagem eu gostava muito que passasse na ideia de que não é para deprimir ninguém, é só para que nós continuemos a fazer reciclagem, pensemos em reutilizar, mas também pensamos em reduzir um pouco a maneira como nós consumimos. Por acaso há um R recosto mais que é o recusar. Recusar, obviamente. Eu gosto mais do que ruminar. A pessoa vai ruminar. Vai para cima. E aquilo vai ali com calma, alimenta com calma. Ruminar. Vai dar certo. Não sei. Não, eu acho que a reciclagem é muito importante, mas nós sofremos, pelo menos em Portugal, não é? E em outros países nós sofremos de um mal muito grande, que são alguns lobbies. Por exemplo, eu sou muito a favor da reciclagem, mas acho que por vezes nós somos levados a fazer reciclagem para que alguém ganhe dinheiro com isso. Não porque é bom fazermos reciclagem, sou totalmente de acordo, mas na memória do almoço, nas nossas discussões filosóficas, tivemos a ver que há muita confusão entre reciclagem e reaproveitamento de materiais. As pessoas acham que estão a reciclar e no final estão só a reaproveitar materiais. E eu bato sempre na parte dos recursos, pronto, não, a minha é mais pelo ouro, não é? Mas agora tenho debatido por causa do lítio, porque o ouro ninguém fala, mas um dia vão falar. Eu acho que o lítio é um recurso muito importante e acho que podemos perfeitamente aproveitar esta onda do lítio e se calhar ganharmos algum dinheiro e fazermos trabalho em Portugal, conhecermos melhor os recursos geológicos, porque era como o professor Araújo estava a falar. Há muitos anos atrás nós aproveitávamos, vou falar do ouro, jazigos com 10 gramas e agora aproveitamos jazigos com 2 gramas. E é rentável. E é isso que o conhecimento geológico eu acho que é muito importante para isso. Porque nós vamos ter que consumir recursos, eu acho, sempre. Vamos ter que consumir recursos sempre. Para a produção de energia e para outras coisas. Antes de passar ali só a palavra ao André, que também vai falar. Eu só queria ter uma ideia assim, estava aqui e acho que tem que ver um pouco com esta discussão toda e também com isto que estava agora a surgir do êxito rural, da vida cada vez mais citadina,
referir a esta discussão como vai a propósito da história das coisas, nós perdemos a noção da história das coisas que compramos, daquilo que anda connosco. E depois a nossa discussão fosse sobretudo na questão da comida. Eu peguei um exemplo que tinha em tempos ouvido num documentário It's About Home, que até é narrado em francês, a propósito da questão do consumo da carne. Quando nós vamos ao supermercado, nós nem sequer pensamos naquela carne como sendo o que veio de um animal. Nós falamos de produtos, falamos de peças, como se fossem peças de uma engrenagem qualquer, falamos dos escalopes, da costeleta, da salsicha, etc. Não conhecemos a história que está por trás daquilo, e mesmo se aplica aos espinafres que estão na embalagem, pode ser vegetariano, a mesma coisa se aplica àquelas folhinhas de espinafres. E isso não aconteceria, nunca acontece, 8 vídeos no campo, quando eu cultivo os meus alimentos, por exemplo. Um agricultor sabe que aquele couve foi fruto do seu trabalho e aquela galinha custou muito a alimentar. E a própria vida daquele animal passou a ter um sentido e cumpriu com uma missão. E então conhece a história das coisas. E não estou a dizer voltar ao passado, mas no passado, por exemplo, eram as pessoas que produziam as suas próprias peças de vestuário. E havia todo um outro cuidado com a questão dos recursos, porque nem sequer se pensava nas questões do recusar, ou havia um reaproveitamento natural das coisas, e esta questão também, hoje em dia, vemos cada vez mais nas cidades. E até estamos aqui na brincadeira de que às vezes algumas tendências vegetarianas podem ser falsos testemunhos, falsas soluções, ou as preocupações com as questões verdes dos animais são falsas soluções. A grande vingança para o pessoal vegetariano é que comem soja, que é um dos principais produtos que destrói a biodiversidade. Tão simples quanto isso. Mas, André, a dimensão do problema já não se resolve com a pessoa. É muito giro eu ir produzir a minha alfacezinha. Mas aquilo é folclore. Porque tu não alimentas uma cidade de 10 milhões de habitantes. Se cada um for fazer a sua alfacezinha, então morremos já todos amanhã. Porque tens que produzir industrialmente. Não pode ser muito giro, tu vives numa quinta, eu vivo numa quinta. Aquilo, se todos nós vivêssemos, eu gasto muito mais que os 2 hectares. Estás a ver? E a dimensão do problema e a maneira mais ou menos brincalhona como eu comecei a pôr aqui as coisas, a dimensão do problema é a quantidade brutal de pessoas que a gente tem. No caso, eu centrei-me muito na cadeira de rodas como um exemplo dos recursos geológicos, porque são aqueles que não são renováveis. E, portanto, é evidente que temos, eu até posso dizer ao Alexandre, porque é que eu vou ao ferro das Olivinas? Se estamos numa de inventar, eu vou buscar ao núcleo, tenho lá muito mais e está puro. Pronto, mas aquilo, também não vais ao ferro das feialites para, neste momento, nem nada que se pareça. E, portanto, eu acho que nós temos que usar todos os recursos que temos. Não é possível nós não usarmos neste momento tudo e mais alguma coisa, e cada vez vai ser pior. E, portanto, temos que usar tudo, mas isso não resolve o problema. E, portanto, ou a gente muda de forma de vida, ou não conseguimos resolver o problema. Eu posso vir dizer que as eólicas são ótimas, já não tenho montes para pôr eólicas. Não devia chegar a será que essas mudanças nas formas de vida podem passar justamente o êxito urbano agora? Mas não com a tua alface, não com a alface de cada um. Estás a ver, tens que ter herdades enormes a produzir alfaces industriais, porque não é solução. É quase ali aquelas perspectivas que a pessoa dá, mas não são soluções. O problema é que, quando eu vos pus muitos números, e sei de cor toneladas de números, é porque quando a gente começa a multiplicar os números para as pessoas, vão bombear a água para a barragem que está acima. Já não há praticamente um único rio grande na Terra que não tenha uma barragem. E, portanto, já não é possível praticamente aumentar a capacidade das barragens. Porque o Rio Grande da América já se passa a pé, porque a água no Rio Grande da América já não chega ao oceano. Ficou toda nas barragens e nos campos. E, portanto, não é alternativo, não é possível, deem as voltas que derem, não é possível viver como estamos a viver. Exceto, se viermos dizer que vão inventar a fissão, que vão às Olivinas do Alexandre e por aí fora. Até lá, se calhar, seria um bocado de cautela,
seria um bocado de cautela. Eu não li o livro, tens que me dizer como é que eu resolvi o problema. O vírus. Epá, mas o Hitler teve imenso problema para se livrar dos mortos, que não conseguia livrar-se daquilo. Mas ele não mata ninguém. O vírus dele não mata ninguém. Faz o quê? Só torna inferno. Só torna inferno as pessoas. Ou seja, não nos reproduzimos à mesma taxa como nos reproduzimos neste momento. Deixamos de ser renovados. Os chineses fizeram isso. Vai ler o que é que se passa na China. Está bem? Vai ler o que é que se passa na China e os problemas brutais que a população chinesa tem. Mas o decréscimo não pode ser assim. Não pode ser não te reproduzires. O decréscimo não pode ser não te reproduzires, que é assim. Toda a malta fala contra as reformas. Mas o que é que querem que os governos façam? Se vocês forem ver a pirâmide etária de Portugal, em 1960 era uma pirâmide. Neste momento ainda não está ao contrário, mas está assim, está num barril. E, portanto, se está num barril, é evidente que eu assinei um contrato com o Estado em 1982 a dizer que eu ia ter reforma. Mas neste momento, o meu pai tem 90 anos, eu tenho 70 e digo que vou durar até aos 100, estou preocupado com a cadeira de rodas, e, portanto, tenho 50. Mas, pronto, ainda tenho mais... Qualquer coisa. Em média tem 60, entre 50 e 70. Isto é uma manifestação da idade, da minha senilidade. E, portanto, quando tu vais resolver os problemas da população limitando os filhos, estás a ver, vais criar problemas que os chineses, neste momento, tentaram inverter a política de filho único e não conseguem. Estás a ver, tens cidades chinesas com montes de problemas. Portanto, não é eu limitando a população assim. Uma forma melhor, mas que nós não gostamos, é a gente deixar morrer mais cedo os que estão lá em cima. Estás a ver? Porque são um gasto de recursos enormes, cadeiras de rodas e coisas por aí fora. Estás a ver? E, portanto, isso é um romance. Pronto, é um romance, não há solução. Opá. Eu acho que é possível, não é possível, isso não sei se é, mas eu acho que é mesmo necessário nós vivemos de maneira diferente. E por causa dos recursos biológicos, estou-me a borrifar para os outros. Os outros posso dizer que crio umas vacas que produzam mais, umas galinhas que tenham 4 patas ou coisas do género. Os recursos biológicos não são possíveis. Estás a ver? Não é possível, a não ser que eu vá para as olivinas. Mas isso é quase Dan Brown. Pronto, até a gente ter energia aí à tonelada, eu não é evidente que não vou aos minerais. Helena. Nós já estamos aqui a falar de tecnologias capazes de destruir a faia para tirar ferro. Eu, a mim, como consumidora e preocupada em reduzir o consumo e recusar, eu achava que construíssem, por exemplo, uma máquina de lavar louça que me durasse a vida inteira, porque eu preciso comprar ao longo da minha vida já vou para ir na quarta. Ferros de engomar, já vou para ir no 6º ou no 7º e vou continuar a comprar. Cada vez é pior. Mas nós compactuamos com isso como consumidores, porque vivemos numa sociedade em que nos obrigam a comprar produtos que eu acho que já bem defeituosos. Isso em todas as marcas e a gente não tem outra forma, temos mesmo que os comprar e estar sempre a consumir, porque com a história de que eles avariam, não temos outra forma. Porque eu acho que eu já tenho que vir com problemas ruins, não é? E, portanto, eu acho que nem precisávamos ir com uma tecnologia tão avançada que fosse buscar ferro ou não, porque nós precisávamos. Era como consumidores exigir. Mudar a maneira de vida. 225 mil habitantes por dia. Eu vou. Tá bem? O problema, eu compreendo o que tu dizes, eu vou dar um exemplo que isto. É um problema doméstico. É um problema. Não, mas o problema doméstico. Há um exemplo muito engraçado que para as lâmpadas de filamentos, isso já é conhecido, a obsolescência das lâmpadas foi programada. Foi um acordo entre a Osram, a Philips e mais não sei quem mais, em que programaram, andaram a estudar os filamentos que rebentavam ao fim de não sei quanto tempo. Existe uma lâmpada ainda resistente num quartel dos bombeiros nos Estados Unidos que tem mais de 100 anos. Continua a funcionar. Porque era uma lâmpada prévia a esta obsolescência programada. Está bem? Isto significa o quê? Significa que este consumismo, a forma como nós vivemos, e era por aí que também estamos na conversa, porque a questão dos recursos acaba sempre na questão da maneira como vivemos. E, de facto, o que tem acontecido é isso, é que a maneira como nós temos desenhado como somos enganados. Eu tinha aqui uma frase que
também gostei muito. Isto basicamente foi uma coleção de frases que eu gostei muito de ler nos últimos tempos. A economia oficial confunde intencionalmente crescimento com bem-estar. De acordo? E é isso. Tu vais ter um ferro elétrico novo que já tem mais uma função que não sei o quê e, portanto, o crescimento... Eu quero só dar mais uma ideia relativamente ao crescimento que eu gosto muito. Porque nós, quando falamos em crescimento e sustentabilidade e essas questões todas, normalmente o que usamos e o que vemos é a utilização do PIB. Se vocês tiverem um filho e o puserem numa creche, e a criança pagarem a creche, o educador não sei o que mais, o PIB aumenta. Se tiverem o filho e tomarem conta dele em casa, o PIB não muda. O economista quer que vocês ponham crianças na creche para que o PIB aumente. Isto é o PIB, para terem uma noção do que é que nós estamos a falar. E para terem a noção de como é que nós estamos a desenhar a nossa vida. Se nós tivermos uma sociedade em que 10% da população está a construir casas e outros 10% da população está a deitar casas abaixo, o PIB aumenta, vamos dizer, 20%. O mesmo numa sociedade em que 20% da população estão a construir casas. De acordo? Portanto, o PIB não mede nada. Quando falamos de PIB e quando falamos de crescimento, nada é medido. E, portanto, estamos sistematicamente a ser enganados. Eu acho um bocado o título, eu comecei por dizer que o título da conferência era muito feliz, exatamente por causa disso. Porque nós, na nossa linguagem, vocês ouçam o discurso corrente dos economistas, dos políticos, etc., de quem nos governa e vejam como as palavras são a sustentabilidade. Desenvolvimento sustentável. Desenvolvimento é o quê? É de crescimento? Não, é crescimento. Crescimento sustentável, é disso que estamos a falar. E isto, tal como o título daquilo que a gente estava aqui a falar, tem uma contradição nos termos. Está bem? Quando falamos em desenvolvimento sustentável, há uma contradição nos termos. Já agora, por causa do PIB, vocês sabem qual é que foi o ano em que o PIB de Inglaterra aumentou mais? O ano em que o PIB de Inglaterra aumentou mais foi no tempo da Thatcher, quando houve aquela catástrofe climática que a Thatcher depois reformulou o sistema todo de clima lá, que tinha lá o IPMA lá do sítio. E aquela catástrofe destruiu áreas enormes de Inglaterra que tiveram que ser reconstruídas. Como tiveram que ser reconstruídas, o PIB inglês teve um pico enorme, porque o PIB, a única coisa que mede é para os negócios que são feitos e isso, o dinheiro a circular. Os capitais. Se aquilo for, portanto, a Inglaterra não melhorou, portanto, mas o PIB teve um pico enorme. E, portanto, há assim uma série de coisas, enfim, mas tenhamos esperanças. Os cientistas sempre resolveram os problemas. E vão tirar o ferro da faia-lite. A fissão nuclear está aí amanhã. Já não há problemas de água potável, não há problema de eu ir buscar as terras raras ao fundo do mar. E tudo vai ser ótimo. E as galinhas têm 4 patas, que é melhor para vender no supermercado. Por causa da lâmpada dos bombeiros, que dura desde há 100 anos, eu estive há pouco tempo a ler, e as lâmpadas, antigamente, essas lâmpadas com esses filões esses filamentos que duram mais tempo, têm problemas de eficácia energética, que é uma coisa que estamos a tentar diminuir. Há perdas de calor, a energia gasta para manter a mesma voltagem. Até quando ter uma coisa que nasceu não será mais sustentável do que uma coisa que dura 100 anos. Fala, Miguel. Só para fazer um contexto geral disso que estás a dizer, no que a professora Santomé falou da inovação dos eletrodomésticos em casa. Pronto, nos eletrodomésticos em casa. E nós já falamos disto várias vezes noutras conversas, e os meus pais mudaram os candeeiros todos lá de casa. Ou seja, trocaram os candeeiros todos, que eram de lâmpadas que nós utilizávamos, que nós temos o halogénio, em que tem um baixo gasto energético. E agora temos os LEDs. Certo? Então, vou comprar um candeeiro que já vem com os LEDs embutidos. E eu perguntei-lhes assim, então e para trocar a lâmpada? Para trocar a lâmpada não se troca. É deitar fora o candeeiro e comprar um novo. E eu fiquei a pensar, então quer dizer, fizemos um buraco na terra de 30 toneladas, 30 mil toneladas, para tirar 1 kg de ferro, para fazer aquele candeeiro que ao final de 5 anos vai para o lixo.
então o que é melhor? Tens um filamento que dura 100 e gastares mais energia para pôr essa lâmpada a funcionar do que, ao final de 5 anos, renovares um candeeiro e teres de comprar um novo. 4, 5... Não, 4 não dá 5 reais por E eu acredito que se consiga fazer. Isto era só um exemplo. OLEDs que sejam disponíveis mais tempo e que sejam finitos. Esperamos já na perspectiva do professor Rui Dias, e esperamos que isso venha a ser assim. Por causa das lâmpadas, eu nas conferências que faço, resolvi fazer uma conta, está bem? E tem a ver com as lâmpadas, e isto é pré-LED, porque a minha conta foi anterior a isso. Eu estava um dia muito bem disposto e resolvi dar uma prenda às criancinhas todas que nasciam por dia. Estás a ver? Fui ao supermercado, comprei uma lâmpada. Não quis exagerar, comprei uma lâmpadazita de 60 watts no supermercado, cheguei a casa e pesei a lâmpada. E depois multipliquei a lâmpada por aqueles 1.000 milhões de criancinhas que nascem por dia. E porque tinha feito as contas por cada ano, e portanto, se eu por ano chegar a cada criancinha que nasceu, porque vocês vêm-me sempre com o reciclar, com não sei o quê, e eu venho com os 225 mil habitantes por dia. A quantidade de material, o peso, é evidente que eu pesei isso, eu usei o peso bruto daquilo. A quantidade de material que eu gastava para dar uma lâmpada a cada novo habitante da Terra por ano, dava para fazer 15 mil automóveis, em termos de peso. Parte era cartão, não fui a esses detalhes. Mas, portanto, e depois também a seguir fiz as continhas para, se eu tivesse a estupidez, deixar cada habitante novo da Terra pôr a lâmpada acesa 3 horas por dia, ou não sei o quê. Dava não sei quantas centrais iguais a de Sines. E, portanto, há um problema, há 2 problemas que para mim que são aqueles que eu me bato sempre, que é os novos habitantes, e são muitos, está bem, desde que a gente está aqui a falar, a população da Terra deve ter aumentado 20 mil pessoas ou coisa de género. E, portanto, são os novos habitantes, já nem sequer vou para que cada um de nós consome mais. E depois, os nossos recursos, e quando eu me bato nos geológicos e não me bato nos outros das pegadas ecológicas, nem é por eu ser geólogo, é que os outros são renováveis. E eu posso vir dizer que quando eu comecei a usar pesticidas, aumentei muito a produção e posso continuar a melhorar a produção e não sei o quê. Os recursos geológicos que a gente utiliza, com as tecnologias que temos, e se não formos quebrar ligações covalentes assim à fartazana por aí fora, os recursos são finitos. E, portanto, como os recursos são finitos, portanto, são os 2 problemas básicos para mim. Se resolvermos os problemas de energia, criamos as covalentes, purificamos a água, fazemos tudo o que quisermos. Até lá estamos num sarilho. E, portanto, é preciso mudar a forma como nós vivemos. É preciso continuar a usar tudo, o carvão e o petróleo e o vento e as barragens. E reciclar e reutilizar. E não sei o que, fazer tudo para, e ainda assim, para ampliar o prazo que a gente tem que... E não estou a discutir coisas, porque são as tais que eu acho que depois aí já são morais e depois não vamos discutir. Está tudo cheio de medo, que venham os carros, está tudo não, mas há pessoas que estão com medo, que venham os carros sem condutor. Porque há 3 milhões de condutores na Europa de caminhões de tiro. E se eu chego e lanço 3 milhões de pessoas para o desemprego, está bem, o que vai acontecer a seguir é que vou ter que ter o Estado, com a Segurança Social, com não sei o quê. Já não estou a entrar por aí. Para mim, os 2 pontos fundamentais é a população e a energia. Estás a ver? Porque a energia depois a seguir vou às feialites. As feialites é porreiro. Até lá... 15 minutos para terminarmos isto. Questões, dúvidas, quer dizer. Eu só vou comentar aqui uma coisa. Diz Márcio. Pronto, eu estava aqui a tentar com o tempo, mas eu tenho que dizer. É assim. Estava-se a falar aqui em qualidade de vida, as pessoas, as cidades já perder qualidade. Espera só por aqui. A 700 metros da minha casa construíram uma central fotovoltaica da Europa. Aquela que puxou agora, estás a falar daquela da Marleja, não sei o que puxou? Não. É Oric. É uma dos chineses.
E cada amarelagem que também era a maior já fechou, vai fechar para lá. Agora a Câmara isso é uma. Temos, só para ver onde é que a qualidade de vida está a crescer nas cidades, eu não ouço ninguém dizer assim, não, vamos pegar uma bicicleta tal e vamos andar de bicicleta tal. Alumínio é uma coisa que está a fazer bicicletas tais. Substituir o ferro na rua para fazer bicicleta tal. Um litro de alumínio consome 110 mil litros de água. 1 quilo de alumínio. Um litro. É um litro. O alumínio para reciclar também é mais fácil. Foi isto que quero dizer. As pessoas preocupam-se com a qualidade de vida nas cidades, mas no entanto esquecem-se ou estão a causar maior crescimento de qualidade de vida, que é nos meios rurais. No meu caso, tenho uma maior central fotovoltaica, aquilo de certeza. Podemos dizer que aquilo para milhões, de certeza que não. Aquilo não pode ser uma coisa boa. Temos os chapéus. Temos a central de energia elétrica de cima, a gente sabe que aquilo também é coisa boa. Lagares, ali as pessoas normalmente até podem meter as roupas que têm as camisetas de nota e metem assim, pegam elas ficam ali igual, nem sei se é. Agora, fala-se muito na qualidade de vida das cidades. E, temos que ver também onde é que se causa o maior prejuízo. Isso prende-se com aquela questão que eu estava a dizer, que penso eu, não sei se eu gostava de dizer, se não for, diz-me, que nós temos, há questões sociais que estão aqui por detrás, que têm a ver com esta ideia de globalização e que a globalização tem umas componentes boas e o que muitas vezes acontece é que nós produzimos num lado, consumimos no outro, produzes energia na Marleja, consomes a energia em Lisboa e depois vais deitar os restos e os dejetos deste consumo no Bangladesh. E o dinheiro vai para os chineses. Embora eu não queira ir por aí, há casos que eu acho extremamente humoristas. Vocês conhecem o Sudão, está bem? Tem o Sudão assim como um exemplo de um país de pessoas bem alimentadas e coisas do género. Vocês sabem qual é que era a meia dúzia de anos, porque quando eu li isso era a meia dúzia de anos, qual é que era a principal exportação do Sudão? A principal exportação do Sudão era sorgo para alimentar os camelos de corrida dos árabes. Porque tinham, não sei se era Nestlé ou coisa do género, tinha feito lá, portanto aquilo era porreiro, tinha água que se gasta enquanto houver, aquilo tem solo, portanto dá uns cereais, eles produzem os cereais e vão alimentar os cavalos de corrida dos Emirados Árabes, os camelos de corrida dos Emirados Árabes, exportando sorgo. Portanto, se a gente entrar nas questões morais, então aí não paramos, está bem? Não paramos e as questões morais, eu tenho a minha moral, a Maria dos Anjos tem a dela, o Noel tem a dela e não vamos. E o Hitler tinha outra. E o Hitler tinha outra. Mas isso não são questões morais, são questões sociológicas. Claro. São questões morais, eu acho que isso não é uma questão moral. Não é uma moral, é uma questão, Mas questão política e económica. Mas quando eu não quero entrar por aí, é porque essas a gente não sai daqui. Estás a ver? E podemos andar aqui a discutir se o Berardo, se é porreiro o museu, quanto é que se gastou, e aí não saímos. As minhas é assim, os números que a gente consegue pôr em cima da mesa, de consumos, aumentos de população e não sei o quê, esses não são discutíveis. Portanto, não é discutível a quantidade de ferro que a gente produz, o betão que a gente produz, a areia que a gente produz e o aumento da população. Isso não é discutível. Catarina, por palavras, não. Também, Catarina. Eu acho que isto estamos aqui a discutir, isto passa muito mudança social, principalmente, mudança de mentalidades. Tem mais alto. Eu não estou a ouvir aqui. E alguns nós já têm uma certa idade e estão mais ouvidos. Eu não sei que idade tem. Estava a dizer que isto também passa pelas coisas, principalmente por uma mudança também de mentalidades e de preocupação com esta questão de tentarmos a recolher
os resíduos que não temos. Isso tem tudo a ver com que nós vivemos a olhar também para o nosso país. E como se não, o professor Jorge Pedro estava a dizer que sempre viveu com plástico. É verdade. Estava a dizer há bocadinho que sempre viveu com plástico, não consegue imaginar, muito dificilmente irá. Mas isso é verdade, isso é verdade. A verdade é que enquanto nós tivermos onde ir buscar e enquanto tivermos que gastar, nós vamos gastar. Porque a mentalidade isto é exato e é muito difícil mudar a mentalidade. Claro que sim, na reciclagem, eu defendo a reciclagem e o desenvolvimento e novas tecnologias e tudo mais. Mas até isso estar é muito difícil. E isso passa pela parte moral e social. Tens o exemplo dos sacos plásticos. Desde há alguns tempos para cá pagamos os sacos plásticos nos supermercados, não é? Também eram oferecidos. Só que eles agora são muito mais espessos. A quantidade de plástico que eu trago para casa e pago ali 5 cêntimos é muito superior ao plástico que eu trazia. Mas está-se bem porque eu paguei. Isto é que é a minha visão de viver com o plástico. Mas eles aumentaram a espessura, que era para fugir à lei do governo, que impedia os sacos de serem dados nos supermercados. Estou a falar minimamente, única e exclusivamente, numa visão de deve haver. Balanço. Exatamente. A quantidade de plástico acho que é superior à que eu trago agora em 2 sacos para casa que trazia com 5 ou 6 há uns anos atrás. Os sacos eram muito fininhos, rasgavam-se todos. Agora não, aquilo quase dá para pôr uma saca de batatas de sarapilheira lá dentro do sarapete. Sabem um país que acabou com os sacos de plástico de um ano para o outro? Marrocos. O rei chateou-se de ver plástico a voar para as montanhas. E vocês, de antes, quando chegavam a uma aldeia ou a uma cidade, sabiam que se estavam a aproximar e até sabiam onde é que era a lixeira. Porque havia sacos de plástico assim no quilómetro a voar por ali fora. O rei chateou-se com aquilo e criou 2 coisas. Aliás, criou uma, que era uma pena, que era a multa, acho que é 1000 euros, 1000 dirhams, que são 100 euros, e aquilo é uma fortuna para as pessoas todas. Quem não tiver dinheiro para pagar, vai para a prisão não sei quantos meses. E, portanto, vocês neste momento vão a Marrocos, e assim de um ano para o outro, que isto foi para aí há 2 anos, de um ano para o outro, vocês... Eu só vi plástico num sítio em Marrocos, está bem? Mas pronto, aquilo era uma medida ditatorial, está bem? Se a gente chegasse aqui e fizesse uma medida dessas, portanto era impossível. Não, este é o momento de medida ditatorial e vamos terminar o debate. Eu sou ditador agora. O Rui, quando era jovem, era um ditador. Podíamos ficar aqui mais 10 horas. Entretanto, não sei se viram as horas, é meia-noite e meia. Não é por nada, eu acho que podem ver mais um copo, mas está na hora de agradecermos a quem veio conversar connosco. Pedro, muito obrigado.